O personagem principal chamado Charlie chega ao primeiro hospital central de sua cidade para consultar um oftalmologista. O médico verifica com Charlie seus detalhes e pergunta novamente sobre os sintomas dos quais ele está reclamando. Charlie diz que por algum motivo seus olhos às vezes não enxergam com muita clareza. Segundo ele, ao olhar para um objeto, muitas vezes vê uma faixa vermelha com números que paira sobre ele. O médico pergunta a Charlie o quanto ele vê nesta tira, ao que lhe é dito que o número 18 está aceso na tira. De repente, Charlie decide perguntar ao médico se esse número corresponde à sua idade. O médico fica um pouco perplexo com a pergunta e se pergunta mentalmente se Charlie está no departamento errado. Charlie se pergunta se esses números são um indicador de morte e não percebe a pergunta do médico. Charlie pede desculpas sinceramente por isso, dizendo que estava um pouco distraído com seus pensamentos. O médico diz ao personagem principal que ele deveria levar esse exame mais a sério e sugere que ele examine seus olhos. Durante um exame oftalmológico padrão, o médico não encontra anormalidades e conclui que os olhos de Charlie parecem normais. De repente, um novo ataque atinge Charlie, e seus olhos ficam cobertos por um véu vermelho. Ele caminha pelo corredor e percebe que cada pessoa tem uma faixa acima da cabeça, refletindo sua força vital. Charlie está feliz por agora poder ver tudo com clareza e vai para casa. Charlie sai do Farce General Hospital, passando por um anúncio da unidade Nightwatch. Este anúncio afirma que no 99º ano do Cataclismo, um lugar seguro foi finalmente criado, enquanto outros continuam a recuar. Charlie não presta muita atenção ao anúncio e está voltando para casa quando de repente seus cadarços se desfazem. Ao se abaixar para amarrá-los, ele de repente percebe que o ambiente ao seu redor mudou. Olhando para cima, Charlie vê sua cidade à sua frente, apenas distorcida e envolta em sombras escuras. De repente, uma mulher passa correndo por ele, aparentemente nem percebendo sua presença. Ela e vários outros lutadores atacam criaturas de outro mundo que vivem neste mundo. Charlie olha para a batalha e nota que as coisas aqui não parecem tão boas para as pessoas. Diante de seus olhos aparece uma criatura desconhecida, em forma de sol, com sinais vitais exorbitantes. No entanto, grandes e luminosas gotas celestiais de repente começam a voar do céu. Gotas caem na testa do personagem principal, iluminando-o com um leve brilho. Uma fração de segundo depois, Charlie recupera o juízo em uma faixa de pedestres em sua cidade. Charlie lembra que no 99º ano do Cataclismo, o único apoio confiável para a humanidade continuou sendo o exército da Vigília Noturna. No entanto, o personagem principal é atormentado pela questão de saber se sua cidade é realmente segura ou se tudo não passa de uma mentira elaborada. Um comerciante se aproxima de Charlie e lhe oferece a compra de remédios, garantindo-lhe que a qualidade é a mesma do oficial. Charlie fica surpreso ao ver que o traficante está vendendo drogas para alguém quando a cidade está cheia de monstros. Depois de alguns minutos de negociações vigorosas, Charlie compra uma garrafa de óleo divino e embarca no ônibus. Charlie olha pela janela, se perguntando se ele levou tudo o que aconteceu muito a sério. O locutor do ônibus anuncia que o transporte chegou à Rua Sul, pedindo aos passageiros que se preparem para a saída. De repente, as sombras voltam a engrossar ao redor de Charlie, e ele retorna ao mundo sombrio em que se encontrava algumas dezenas de minutos atrás. Charlie balança a cabeça e olha em volta novamente, voltando ao seu mundo. Charlie fica surpreso que essas estranhas visões o visitem em tão pouco tempo. Ele decide que ao chegar em casa precisará dar uma boa olhada ao redor e vai para casa. Chegando em casa, Charlie decide tomar banho, depois se enxuga com uma toalha e se vira para o espelho. Charlie percebe que há um padrão estranho em seu peito que lhe parece familiar. Charlie lembra que recentemente estava procurando seu gibi na biblioteca à noite, que havia deixado lá antes. Devido à sua falta de jeito, Charlie deixa cair um livro com um desenho estranho na cabeça. A partir dessas lembranças, o padrão em seu peito ganha vida e começa a pulsar com energia. Charlie cai no chão, apertando o peito, que começa a queimar cada vez mais. Tomando banho nas mãos e despejando água quente sobre a árida estampa, ele consegue aliviar a coceira e a dor, e se acalma. Charlie se olha no espelho e percebe que sua barra de vida está no máximo. O personagem principal é distraído da alegria por sons estranhos atrás dele, que sua sombra contorcida começa a emitir. De repente, a sombra desaparece e Charlie começa a procurá-la em pânico, sem entender o que está acontecendo. De repente a sombra volta para Charlie, e ele se acalma, dizendo que por causa de todas as coisas estranhas, tais acontecimentos não são mais tão surpreendentes. Depois de se certificar de que tudo está em ordem, Charlie admite para si mesmo que está muito cansado e sai do banho. Abrindo a porta da sala,
Charlie se depara com uma silhueta negra que lembra ele mesmo. Depois de ficar boquiaberto com a criatura misteriosa, Charlie diz que agora milagres definitivamente começaram a acontecer em sua vida. O padrão no peito de Charlie começa a doer novamente, e ele o agarra, tentando colocar seus pensamentos em ordem. Charlie está feliz por sua sombra não ter desaparecido, mas o fato de agora estar vivo o confunde um pouco. Depois de algum tempo, Charlie, já vestido com as roupas de casa, ordena que a sombra levante a mão, o que ela faz silenciosamente. Depois de tentar alguns comandos simples, Charlie pede à sombra para realizar algum tipo de dança, o que também consegue sem o menor problema. Charlie coça a cabeça e tenta descobrir de onde veio essa sombra. Porém, seus pensamentos são interrompidos por uma luz que escapa repentinamente de seu peito e voa para o centro da sala. Viz mostra a Charlie os dados e características de sua sombra, proporcionando a oportunidade de aprimorar suas habilidades. A luz também dá ao personagem principal a informação de que sua sombra só existe graças a Charlie, tem todas as suas memórias e forças, e também pode realizar tarefas simples, mas não tem consciência. Charlie decide tocar a sombra e sua mão passa por ela, após o que ele percebe que a falta de consciência priva a sombra da capacidade de falar. Charlie decide verificar o quão parecidas as memórias que ele e a sombra têm e decide mergulhar em seus cadernos. O personagem principal pega uma folha de papel com uma tarefa de matemática. Ele estende a caneta para a sombra e diz a ela para resolver essas equações. Shadow facilmente o pega nas mãos e se senta à mesa, começando a resolver o problema. Depois de pouco tempo, a sombra escreve na folha que a equação foi resolvida, sem escrever mais nada. Charlie xinga a sombra, dizendo que ela contém todas as suas memórias, acrescentando que ele teria decidido por si mesmo em 2 minutos. Ele decide escolher outra tarefa para a sombra e pede à sombra que desenhe um cavalo em vez de equações. A sombra imediatamente começa a trabalhar, desenhando o animal com uma velocidade incrível. Enquanto a sombra está ocupada desenhando um cavalo, Charlie decide examinar as outras habilidades da sombra. Entre as habilidades, ele encontra a habilidade Shadow Beat, que lhe permite absorver sombras, fortalecendo a si mesmo e a sua sombra. Depois de olhar em volta, Charlie decide ir até o canto do seu quarto e tentar tocar a sombra. Apesar de todo o esforço mental e físico que Charlie fez, nada aconteceu. Depois de algumas tentativas, Charlie decide retornar à tela e lê a descrição da habilidade da Pupila das Sombras, graças à qual o usuário pode ver o lado negro do mundo. Charlie suspeita que isso se refere às estranhas visões que lhe vieram à mente. O personagem principal diz à sua sombra para parar de desenhar e fazer algumas flexões. A sombra levanta-se da cadeira e, em vez de seguir a ordem, começa a fundir-se lentamente com o chão. Apesar dos gritos incompreensíveis de Charlie, sua sombra afunda cada vez mais até finalmente desaparecer sem deixar vestígios. Charlie olha em volta em estado de choque, tentando descobrir para onde foi sua sombra. Ele continua a virar a cabeça, exigindo que a sombra apareça imediatamente. Depois de algum tempo, um funil de sombra se materializa no ar atrás dele. Sua sombra salta dele, como se saísse de um portal, parecendo muito satisfeita consigo mesma. Charlie, porém, não fica muito impressionado com essa aparência espetacular e pergunta por que ela simplesmente fugiu. Shadow pega um bloco de notas e uma caneta e escreve sobre como ela estava no lado negro. Quando Charlie pergunta o que ela estava fazendo ali, a sombra escreve que ela estava fazendo flexões. Charlie sugere que o treinamento das sombras funciona melhor no lado negro e pede que ela continue. A sombra assente silenciosamente e desaparece no chão novamente, deixando Charlie sozinho na sala. Charlie guarda seus cadernos, pega a caneta de sua mesa digitalizadora e decide começar a trabalhar. Porém, depois de um tempo, o cansaço intenso faz o personagem principal adormecer. Um grito vindo da porta da frente acorda o personagem principal de um breve sono, e ele vai até a entrada para abrir a porta para seu convidado. Sua convidada é sua querida amiga de infância chamada Carol. Carol entra no apartamento e Charlie pergunta por que ela veio tão cedo. Carol pergunta a Charlie o que ele fez ontem, acrescentando que ela realmente não o entendeu pelas mensagens em seu telefone. De repente, o som ensurdecedor de uma porta se fechando assusta Carol, e ela se encolhe violentamente. Carol grita com Charlie, dizendo que ele poderia simplesmente ter dito a ela que não queria conversar em vez de bater a porta tão alto. No entanto, se Carol estava assustada com um som tão alto, Charlie ficou incrivelmente surpreso com a quantidade de poder que ele de repente tinha. Carol examina Charlie e timidamente pergunta se ele está animado. No entanto, ela rapidamente conclui que Charlie prefere morrer a praticar. Chegando mais perto, ela pergunta ao personagem principal o que ele fez consigo mesmo.
Charlie diz que fez apenas alguns exercícios, adivinhando mentalmente que os resultados do treinamento nas sombras se refletiriam nele. Carol, não satisfeita com as respostas de Charlie, levanta a camiseta e examina seu abdômen. Carol chama Charlie de mentiroso, dizendo que é tão bom conseguir abdominais com apenas alguns exercícios. Ela relata que viu o pai fazendo alguns negócios e diz que não é tarde para parar. Charlie dispensa Carol, dizendo que ele não faz nada parecido. Carol de repente agarra a mão de Charlie e a puxa para trás, ignorando seus protestos. Ela coloca uma pulseira na mão dele, dizendo que é um aparelho para determinar o índice de poluição. Carol explica que assassinatos, objetos estranhos e insultos fazem parte da poluição. Charlie observa que sua habilidade veio de um livro estranho que estava preso em seu peito e se pergunta se isso poderia ser útil para ele. De repente, a energia escura começa a pulsar em seu peito e Charlie começa a temer que o dispositivo a detecte. Ele percebe que Carol sacou uma arma e começa a temer que ela o mate. Porém, o aparelho sinaliza que nenhuma contaminação foi detectada e Carol calmamente continua girando a arma nas mãos. Carol explica seu comportamento dizendo que seu pai a ensinou a ter cuidado em tudo. Charlie decide mudar de assunto e conta que recentemente fez alguns desenhos, convidando Carol para dar uma olhada neles. A amiga da protagonista concorda sinceramente e pede para lhe mostrar os desenhos o mais rápido possível. Depois de um tempo, Charlie deita na cama e admite que a situação estava muito próxima do crítico. Charlie observa o progresso de sua sombra e percebe que sua força e habilidades sombrias estão crescendo rapidamente. O personagem principal entende que sua sombra passou a noite inteira treinando muito. Charlie decide convocar a sombra para agradecê-la por seu trabalho árduo, e como resultado ele se tornou muito mais forte. Charlie acrescenta que para progredir ainda mais, você pode aumentar a dificuldade, ao que a sombra responde com consentimento tácito. A sombra começa a treinar forte, realizando exercícios impossíveis em termos de dificuldade. Charlie decide não parar por aí e lança cada vez mais novos desafios. Carol chega à porta do quarto de Charlie e ouve seu discurso motivacional. Supondo que Charlie esteja falando sozinho durante o treinamento, ela mentalmente diz a si mesma que estava se preocupando com ele à toa. Charlie caminha pela rua no dia seguinte, percebendo que continua ficando mais forte sem sentir nenhuma dor. No dia seguinte, Charlie deu à sombra muito mais resultados, e os resultados não demoraram a chegar. Nesse dia, Tio Lee, que ficou sem braço durante uma de suas operações militares, veio visitá-lo. Charlie espera que, através de um treinamento intenso, ele possa se tornar tão forte quanto todos os seus tios. Após vários dias de procrastinação, Charlie finalmente decide treinar sozinho e faz 10 flexões. Após o treinamento, o personagem principal decide verificar as estatísticas da sombra e percebe que o progresso diminuiu significativamente. Com base no progresso atual, será extremamente difícil obter o número necessário de pontos para evolução. Charlie sugere que para melhorar seu progresso, ele pode precisar entrar no mundo das trevas e mergulhar nas trevas. Alguns segundos depois, Charlie se materializa em seu próprio quarto, envolto em uma aura sombria. Uma vez lá fora, Charlie decide caminhar pelo mundo sombrio, tentando descobrir a situação. Charlie observa que você só pode chegar ao lado negro deixando o mundo real. Caminhando por um espaço escuro, Charlie analisa o ambiente e chega à conclusão de que o mundo escuro se parece muito com o real. Charlie perde a vigilância e não percebe que os sussurros sombrios ao seu redor estão se adensando cada vez mais, transformando-se em algo sinistro. Charlie finalmente ouve que há alguém atrás dele e se vira, presumindo que sua sombra veio ao seu encontro. No entanto, ao se virar, Charlie se depara apenas com uma boca enorme, com uma fileira de dentes afiados como navalhas. O monstro das sombras levanta sua foice e se prepara para atacar. Charlie consegue reagir e rapidamente desvia do ataque, saltando para o lado. Continuando a se esquivar dos ataques do monstro, Charlie ativa a pupila da sombra e abre um portal para o mundo real. No último segundo antes do impacto, Charlie mergulha em um portal sombrio e desaparece nas sombras. Uma vez no mundo real, Charlie cai no chão, batendo com o rosto nele. O personagem principal admite que ficou com muito medo e se pergunta o que foi. Charlie está feliz porque os exercícios de sombra o tornaram muito mais móvel, mas decide se vingar do agressor pegando uma cadeira. No entanto, as revanches subsequentes contra o monstro das sombras não foram bem-sucedidas. Em uma das lutas ele se machucou, evitando apenas milagrosamente ossos quebrados. Ao escapar, Charlie recebe um corte nas nádegas, o que, no entanto, não o impede de recuar com sucesso. Depois de algum tempo, Carol vem até ele e o ajuda a recuperar as forças tratando seus ferimentos.
Charlie afirma que as cicatrizes adornam o homem, ao que Carol pergunta sarcasticamente se as cicatrizes nas nádegas são decoração. Carol argumenta que se Charlie está com dor agora, isso significa que seu corpo logo ficará mais forte. Charlie pergunta a Carol quais são seus planos para o resto do mês. Carol não entende o que Charlie quis dizer com o último mês e pergunta o que ele quis dizer. Charlie lembra a amiga que este é um exame de artes marciais. Charlie lembra que durante o desastre, a maioria das indústrias tornou-se menos popular, incluindo as indústrias culturais e artísticas. Charlie acrescenta que as batalhas que ocupam os corações das pessoas agora vêm em primeiro lugar. Para fazer parte da vigília noturna, você precisa passar em um exame de artes marciais estabelecido em nível estadual. Depois de pensar um pouco, Carol admite que realmente não quer fazer o exame. Com alguma hesitação, Carol acrescenta que o que ela mais quer fazer é fazer música. Charlie diz que se é isso que Carol quer, então ele não vê nenhum problema, mas o pai dela pode não aprovar. Carol expressa a confiança de que seu pai discordará de seus desejos. Ela acrescenta que agora qualquer pessoa pode se inscrever para fazer o exame de artes marciais. Charlie pergunta a Carol por que ela está tão hesitante, acrescentando que ela com certeza passará no exame se quiser. Carol conta que a pressão na vigília noturna aumenta constantemente, por isso quase todo mundo é levado para lá. Charlie pensa no exame, dizendo a si mesmo que com certeza será reprovado se houver testes com armas de fogo. Um fator adicional assustador para Charlie é a possibilidade de ir para algum tipo de campo correcional se falhar. Charlie pergunta a Carol se ele pode usar seu detector, ao que Carol pergunta surpresa sobre os motivos pelos quais Charlie precisaria de tal coisa. Carol acrescenta que seu detector só é necessário para detectar outras pessoas, e no caso de Charlie, seria melhor ele fugir e chamar a guarda noturna e esperar pelo resgate. Carol se pergunta se o interesse de Charlie está relacionado aos seus possíveis planos de fazer um exame de artes marciais. Tendo recebido uma resposta afirmativa, Carol rapidamente corre até Charlie e pergunta-lhe sobre a seriedade de suas intenções, ao que Charlie responde que também planeja criar vários quadrinhos sobre o diferente e o especial. Ao deixar escapar aleatoriamente a primeira coisa que lhe veio à cabeça, Charlie desperta o forte interesse de Carol pelos quadrinhos, então ela começa a pressioná-lo para obter detalhes. Charlie diz que sua ideia original era criar uma história sobre um cara magro chamado Abin que sofria constantemente bullying no campus, mas ele não guardava rancor e tinha um coração bondoso. Abin tem uma força de vontade incrível e fica irreconhecível após receber a injeção de supersoldado. As unidades da Nightwatch não planejaram mandá-lo para o campo de batalha, mas sim para vários eventos para que ele pudesse conhecer pessoas da alta sociedade. Charlie termina a história no ponto mais interessante, dizendo que tudo isso aconteceu até que outros poderosos invadiram a cidade. Depois de algum tempo, Carol traz Charlie para sua casa, pedindo-lhe que se acalme. Carol pede que Charlie fique aqui enquanto ela vai para o quarto do pai. Charlie descobre um mangá romântico sobre o amor entre irmãos na cama de Carol e pergunta se ela gosta do gênero. Carol fica sem graça e rapidamente arranca o mangá das mãos de Charlie, desajeitadamente dando uma desculpa dizendo que é o livro da amiga, que ela não leu. Carol ordena que Charlie fique quieto e não toque em suas coisas, depois sai da sala. Charlie sorri, sentando-se na cadeira e reflete mentalmente sobre o fato de Carol ter permanecido a mesma, e nunca ter aprendido a se defender. Ele volta sua atenção para o violão, notando que Carol gosta de música desde criança, lembrando de como ela o incomodava. Charlie liga o gravador e lembra como Carol passava muito tempo ao lado dele quando criança. Sem o conhecimento de Charlie, Carol retorna à sala e pergunta quando ele começou a gostar de música, acrescentando que ele odiava. Após essas palavras, Carol joga óculos de realidade virtual para Charlie, dizendo que tudo o que ele precisa está aqui. Charlie coloca os óculos e cai em um espaço virtual sem fundo. Flutuando no ar, Charlie fica surpreso ao se encontrar em uma versão virtual de Shenzhou. Segundo suas lembranças, este espaço foi considerado a fonte primária do cataclismo em que surgiram os primeiros outros. Charlie percebe que alguns dos monstros eram muito semelhantes aos que ele observou no hospital. Charlie raciocina que entre o nosso mundo e o mundo de Shenzhou existe um espaço chamado Mundo das Trevas. Com base no que Charlie leu anteriormente, a camada de sombra é redefinida a cada 3 meses, exibindo novamente a imagem atual do mundo. É durante este período que outros penetram no nosso mundo. E uma vez que a camada de sombras enfraquece significativamente as defesas do mundo, é melhor que as pessoas abaixo do nível 4 não saiam nesses momentos. Também na camada de sombra existem muitos tipos diferentes de poluição, cujo contato prolongado aumenta o risco de se tornarem diferentes.
Levado por sua pesquisa, Charlie não percebe como um outro enorme aparece atrás dele. Porém, felizmente para ele, um poderoso feixe de luz incide sobre o monstro, dissolvendo-o em um segundo. Charlie percebe que seu salvador era uma criatura humanoide, que ele facilmente reconhece como especial. Charlie observa que os especiais parecem incrivelmente legais, na esperança de um dia serem iguais. Pensando, Charlie entende que o especial é outra pessoa com corpo de pessoa que controla seu poder, mas por causa disso ele morre. O personagem principal lembra que pessoas especiais lutam constantemente contra a poluição e a alienação, e após sua morte há uma grande probabilidade de se tornarem diferentes. É por isso que, do ponto de vista de Charlie, quando os especiais sentem a morte, tentam esgotar-se ao máximo para não se transformarem em um outro poderoso. Charlie tira os óculos, muito satisfeito com as imagens mostradas. Carol pergunta a Charlie sobre suas impressões, ao que ele responde que é preciso digerir uma quantidade tão grande de informações. De repente, Charlie pergunta a Carol se ela poderia esticar o pescoço dele, ao que ela apenas recebe uma recusa descontente. Charlie oferece a Carol 3 pinturas originais, cujo conteúdo ela mesma pode escolher. Com alguma relutância, Carol concorda e começa a esticar o pescoço do feliz Charlie. Carol pergunta a Charlie o que está causando sua dor no pescoço, e Charlie diz que é por causa do treinamento. Carol se pergunta se Charlie continua a fortalecer seu abdômen. Tendo recebido uma oferta para tocá-lo, ele levanta a camiseta do protagonista, tocando os músculos retos. Porém, o casal é pego pelo pai de Carol, Lu, que chegou despercebido. Depois de algum tempo, os heróis jantam silenciosamente na cozinha, sem ousar iniciar uma conversa. Charlie percebe que tio Lu está olhando para ele com uma vontade indisfarçável de bater nele. Carol decide ser a primeira a quebrar o pesado silêncio, dizendo ao pai que ele entendeu tudo errado. Tio Lu pergunta a Carol o que ele não entendeu, acrescentando que é improvável que seus olhos o enganem. Não encontrando nada para responder, Carol bate em Charlie, exigindo dele pelo menos algumas palavras sensatas. Fazendo uma cara séria, Charlie diz que vai beber 3 copos como punição. Supondo que Charlie tenha algo pelo que punir, tio Lu corre até Charlie, perguntando à filha onde está sua faca. Charlie lembra que Carol e ele eram amigos de infância, embora suas personalidades sejam completamente diferentes. Embora ele fosse um menino valentão, Carol sempre foi uma filha diligente. Charlie sugere que a razão pela qual Carol continuou andando com ele foi porque ele uma vez a protegeu de valentões. Segundo Charlie, ela o acompanhou em todas as suas aventuras, entrando em diversas aventuras. No entanto, tio Lu nunca permitiu que Carol se aproximasse muito de Charlie, sendo constantemente cauteloso com ele. Tio Lu olha para Charlie sombriamente enquanto tira um cigarro do maço e se prepara para acendê-lo. Carol rapidamente se aproxima do pai e pega o cigarro com um olhar descontente. Tio Lu finalmente decide quebrar o jogo do olhar sombrio e pergunta aos heróis o que eles estavam fazendo quando ele voltou. Charlie rapidamente admite que eles estavam pesquisando informações sobre outras pessoas e pessoas especiais. Tendo certeza de que isso é verdade, tio Lu instantaneamente fica mais gentil, dizendo que agora entende tudo. Ele pergunta a Charlie se ele sabe por que o governo não informa os alunos sobre tudo isso com antecedência. Charlie pensa um pouco, depois admite honestamente que não entende muito bem o motivo. Lu responde que o coração de cada pessoa é diferente. Em alguns, o mal começa a prevalecer sobre a bondade, e o desespero pode atrair criaturas de Shenzhou, então há certas coisas que nem todos deveriam saber. Ele acrescenta que nem todo mundo tem força de vontade suficiente. Portanto, se uma lacuna se formar no coração, outra pessoa poderá penetrá-la a qualquer momento. É por isso que, do ponto de vista do tio, são realizados vários testes, pois só pessoas com formação física adequada podem entrar em contato com o mundo alheio. Porém, de acordo com as observações do tio Lu, mesmo neste caso, este mundo é muito perigoso e, mesmo com as atuais habilidades médicas das pessoas, ainda está fora de controle. Charlie diz que entendeu todas as instruções do tio Lu, mas não pode perder o exame de artes marciais deste ano. A conversa de Charlie e Lu é interrompida por um telefonema informando seu tio sobre uma missão urgente relacionada à camada de sombra. Tio Lu anuncia imediatamente que está se mudando para o local, dizendo a Charlie que o levará na vigília noturna se ele passar bem em todos os exames. Charlie volta a fazer uma cara séria, respondendo que o tio pode ficar calmo e acrescentando que ele e Carol não farão nada proibido. Carol fica irritada com as piadas de Charlie e estica as bochechas, gritando que eles nunca pensaram em algo assim antes. Depois de um tempo, Charlie vai até a loja, resumindo a visita a Carol e admitindo para si mesmo que não aprendeu muita coisa nova.
Andando pela loja, Charlie reclama mentalmente que as informações de que precisa provavelmente permanecerão confidenciais. Charlie vagueia pela loja por um tempo quando de repente ouve seu telefone tocar. Carol liga para Charlie e pede que ele compre ovos e uma caixa de leite, tentando pedir para ele comprar outra coisa, mas rapidamente muda de ideia e, sem terminar, pede para ele esquecer e desliga. Charlie percebe que ela tentou pedir para ele comprar vários pacotes de absorventes, mas ficou sem graça e decide comprá-los para ela mesmo assim. O personagem principal volta para casa, lembrando que falta um mês para a formatura, chateado porque o efeito do treinamento começou a diminuir. Charlie chega à conclusão de que sombras reais deverão ser acrescentadas ao treinamento. Charlie observa a lua e sente como se algo terrível estivesse para acontecer. No entanto, Charlie decide que não está imaginando muito e decide se esforçar um pouco. Depois de olhar ao redor e certificar-se de que não há ninguém por perto, Charlie abre um portal para o mundo das sombras. Uma vez lá dentro, Charlie imediatamente ouve alguns sons estranhos e percebe uma faixa de vida se aproximando à distância. Um homem muito ferido aparece na sua frente e lentamente se aproxima dele. Charlie reconhece o homem exausto como um vizinho do prédio e pergunta por que ele está ali. O vizinho não responde e cai silenciosamente no chão, perdendo completamente as forças. No entanto, atrás dele, Charlie percebe alguma criatura estranha e dolorosamente familiar. Olhando mais de perto, Charlie reconhece a criatura como o monstro das sombras com quem ele lutou alguns dias atrás. Charlie cerra os punhos e decide que é hora de acabar com isso de uma vez por todas. Algumas dezenas de minutos atrás, o soldado entregou a guarda, admitindo para si mesmo que estava terrivelmente cansado. Suas reclamações sobre a vida são interrompidas por um pedido de ajuda vindo de um portal próximo. Correndo para chorar, o soldado descobre duas crianças pequenas que estão sendo sugadas por um funil sombrio. O soldado cai brevemente em estupor, não acreditando que outra pessoa esteja arrastando pessoas tão abertamente para o mundo das trevas. As crianças continuam a ser puxadas cada vez mais fundo e clamam desesperadamente por ajuda. O soldado rapidamente recupera o juízo e salta em direção às crianças, gritando que irá ajudá-las. O soldado consegue agarrar as crianças pelas mãos, mas o portal o suga junto com elas. Ele se encontra em uma versão sombria do beco, e as crianças começam a chorar de medo, procurando pela mãe. O soldado fica desesperado, dizendo que não tem armas e que suas habilidades de luta são muito fracas. No entanto, seu monólogo é interrompido por um golpe de sombra voando sobre ele e as crianças em grande velocidade. Reunindo-se rapidamente, o soldado faz uma tentativa bem-sucedida de repelir o ataque. O soldado percebe que a lacuna desapareceu, o que significa que não poderá voltar. Ele observa mentalmente para si mesmo que pode haver outros em todos os lugares que atacarão a qualquer momento. Porém, o fator mais terrível do ponto de vista dele é que aqui há crianças indefesas. O soldado entende que tudo o que pode fazer é enviar um sinal de socorro e aguardar o resgate. Ele entrega seu aparelho às crianças, pedindo que não chorem e acrescentando que o aparelho vai ajudar a neutralizar a poluição local. As crianças enxugam as lágrimas e perguntam se ele pode levá-las para casa, chamando-as de irmão. O soldado responde que vai tirá-los daqui, mas eles precisam ficar perto dele. De repente, um monstro das sombras escondido em uma emboscada ataca os heróis ao virar da esquina. O soldado lembra que aos 18 anos passou no exame de artes marciais e ingressou no departamento de artes marciais da universidade. Segundo ele, trabalhou duro desde o início e ficou em primeiro lugar no exame de batalha alienígena. No entanto, isso acabou não sendo suficiente, já que no outro mundo a diligência estava longe de estar em primeiro lugar. O soldado se recusou a acreditar no destino, mas por mais que tentasse, ainda não conseguia ultrapassar seu limite. No final, tudo o que ele precisou fazer foi passar do corpo docente para o de humanidades, tornando-se um funcionário civil comum. Voltando ao presente, o soldado analisa a sombra, concluindo que ela tem forma meio humana e acredita ser de nível médio. A sombra corre para atacar, mas o soldado consegue se esquivar e imediatamente acerta-a na lateral. Depois de desferir vários golpes bem-sucedidos nos soldados, ele se alegra, dizendo que o sentimento antes familiar finalmente voltou. Porém, por causa disso, ele perde a vigilância e a sombra consegue agarrá-lo, empurrando-o com força contra a parede. O soldado jura que seu corpo era mais lento que sua mente e observa que deveria ser mais calculista. A sombra continua a pressionar o soldado, desferindo dezenas de golpes, dos quais ele mal se esquiva. O soldado percebe que não poderá correr para sempre e decide dar um passo arriscado. O soldado voa e usa o poder das sombras, cegando o monstro.
Porém, muito rapidamente essa força começa a prejudicá-lo, poluindo aos poucos sua alma. Ele entende que devido às suas baixas qualificações não poderá usar os poderes da sombra muitas vezes, mas não tem muita escolha. O monstro das sombras dá uma corrida rápida e desfere um golpe preciso no peito do soldado. O soldado voa de volta e se levanta rapidamente, surpreso com a rapidez com que o monstro se adaptou ao seu estilo de luta. Ele observa que qualquer aluno do departamento de combate da academia poderia lidar com isso, mas para ele é uma grande dificuldade. No entanto, do ponto de vista do soldado, ele não tem o direito de recuar, por isso deve aguardar até que outros passem. Em um dos ataques, o monstro das sombras consegue atingir novamente o soldado, perfurando seu ombro. Sem perder um segundo, o monstro das sombras imediatamente derruba o soldado no chão para acabar com ele. Devido aos graves danos, os olhos do jovem lutador escurecem e ele se pergunta se está morrendo. Ele lembra que aos 15 anos sua família foi morta por outras pessoas, então aos 18 decidiu fazer um teste de artes marciais. O monstro das sombras percebe que o soldado não está se movendo e prepara um poderoso ataque final. Reunindo toda a sua vontade, o soldado entende que antes de morrer deve dar o seu melhor, imbuindo-se do poder das sombras. Ele evita facilmente os numerosos ataques da sombra enquanto voa no ar. Aproveitando a pequena janela de oportunidade, o soldado dá um chute preciso na cabeça da criatura, atordoando-a. Enquanto o monstro fica brevemente imobilizado, o soldado começa a desencadear uma saraivada de ataques de sombras no corpo da criatura. Porém, cada golpe consome cada vez mais a força do soldado, por isso ele começa a enfraquecer lentamente. Não tendo tempo de acabar com o monstro, o soldado congela sem forças, segurando o punho pesado no ar. A sombra contra-ataca, derrubando o soldado e fazendo-o voar. O soldado cai no chão, admitindo para si mesmo que não consegue ver nada e lamentando que suas habilidades não tenham sido suficientes. O soldado está resumindo sua vida quando de repente ouve alguns sons não muito longe dele. A fonte dos sons é Charlie, que pergunta em voz alta o que está acontecendo aqui. O soldado tenta entender quem está à sua frente, revirando as opções em sua cabeça, mas não reconhece Charlie como membro da guarda noturna. Charlie se aproxima do soldado e diz para ele descansar e confiar nele. O soldado lembra que a saída do lado negro é rigidamente controlada, de modo que uma pessoa aleatória não pode chegar aqui. No entanto, os pensamentos do soldado são interrompidos por um monstro das sombras, que desfere um rápido ataque de punho, jogando Charlie para longe. Ele cai em um choque incrível, percebendo que Charlie é um fracote incrível. Não querendo mexer com Charlie, o monstro das sombras decide acabar com o soldado, balançando os braços para um ataque rápido. Felizmente, o monstro não tem tempo de atacar quando Charlie lhe dá um tapa forte, interrompendo o ataque. Charlie olha para o monstro com desprezo, dizendo-lhe para lutar contra ele. O monstro se volta contra Charlie e lança uma série de ataques rápidos, que Charlie evita com sucesso. Aproveitando o momento, ele desfere um golpe poderoso com a garrafa, quebrando-a e formando uma rosa com ela. O monstro das sombras ataca Charlie novamente, mas ele se esquiva, movendo-se rapidamente atrás dele. Charlie cutuca o ponto fraco do monstro com o vidro afiado, fazendo-se contorcer de dor. Enfurecido, o monstro começa a atacar Charlie furiosamente, mas ele se esquiva facilmente de cada um deles. Charlie acerta vários outros golpes com a garrafa quebrada, forçando o monstro das sombras a recuar brevemente. Charlie decide não deixar o monstro ir, gritando que desta vez não perderá e corre para o ataque. A sombra decide aproveitar o descuido de Charlie e atinge com um rabo o corpo desprotegido do herói. Depois de voar contra a parede, Charlie se repreende por seu descuido, dizendo a si mesmo que não deveria ter atacado o mesmo lugar. Charlie percebe que o monstro não pode atacar as crianças, observando que se o monstro pudesse escapar, já o teria feito. O personagem principal observa que a sombra tem apenas 20% de sua força vital, o que significa que hoje ele completará o trabalho. O soldado diz a Charlie que o monstro está com um ferimento grave na costela direita e recomenda atacar ali. Levando a sério as informações necessárias, Charlie ataca o monstro das sombras com uma série de investidas. Charlie começa a distrair o monstro movendo-se rapidamente, após um certo número de tentativas, encontrando uma janela adequada para um ataque. Atingir o ponto fraco tira 2% da saúde da sombra e ela grita alto. A sombra decola novamente e Charlie presume que ela vai fugir. No entanto, a sombra voa aos solavancos em direção às crianças pequenas para devorá-las e obter seu sangue para restauração. Ao alcançá-los, a sombra abre sua enorme boca, na qual existe uma espécie de coágulo preto que lembra uma língua.
Um garotinho abraça a namorada e olha com horror para uma fileira de dentes afiados. Charlie tenta frustrar as intenções do monstro, percebendo que não terá tempo de alcançá-lo, então se carrega de energia, preparando-se para lançar. Uma lata de refrigerante atirada em um monstro em grande velocidade bate na cabeça do monstro, mas ele não presta atenção. Porém, no último momento, o soldado reúne as forças que lhe restam e desfere um chute poderoso no corpo do monstro. Com esse golpe, os sinais vitais do soldado caem mais 3% e ele começa a tossir. A sombra fica furiosa e decide comer o soldado enfraquecido em vez das crianças. Porém, Charlie consegue alcançar o monstro a tempo e agarra seu rosto, evitando que ele morda a si mesmo ou ao soldado. Charlie grita com o monstro, dizendo-lhe para morrer, e crava os dentes nele com força. Continuando a segurar o monstro, Charlie o derruba no chão, atingindo-o. Tendo ganhado vantagem sobre o inimigo, Charlie começa a desferir vários golpes no monstro. Depois de infligir dano suficiente, Charlie novamente ordena que o monstro morra e desfere um poderoso ataque final. Com um golpe poderoso, o monstro se despedaça, enchendo o personagem principal de força. Ele mal consegue se levantar e percebe como os objetos ao seu redor começam a levitar. Charlie respira fundo, colocando a mão na testa e fica feliz por finalmente ter se vingado. Porém, ele não tem tempo de curtir o triunfo, pois seus olhos começam a escurecer. Charlie tem visões de si mesmo parado em um ponto de coleta, cercado por pilhas de cadáveres. Charlie reconhece o lugar e pergunta por que mudou tanto. De repente, dezenas de monstros das sombras se materializam ao redor de Charles. Sem dar tempo ao personagem principal para recobrar o juízo, os monstros o atacam e o destroem. Charlie acorda, mal abrindo os olhos e vendo um soldado à sua frente, que pergunta se ele está bem. Limpando a poeira na garganta, Charlie diz que está bem. O personagem principal se vira na cabeça de outro, percebendo que após matar o monstro, suas memórias são cortadas. Ele coloca o dedo na cabeça e usa a habilidade da pupila sombria para absorver a essência do monstro. O soldado pergunta a Charlie se ele o está ouvindo, ao que ele responde que pode ouvi-lo. Charlie nota mentalmente que o soldado está em estado grave e perdeu muito sangue. O soldado convida Charlie para se sentar ao lado dele, encostado na parede, e os dois se sentam para descansar. O soldado olha brevemente para Charlie e pergunta se ele é membro da guarda noturna. O personagem principal fica mentalmente surpreso porque o soldado não o reconheceu, apesar de morarem na mesma casa. Supondo que o soldado tenha dificuldade para enxergar, Charlie admite que não faz parte da guarda noturna. O soldado ri e diz que não acredita, acrescentando que uma pessoa comum não conseguiria lidar com outra pessoa deste nível. Charlie resmunga mentalmente sobre como o soldado está interagindo com ele, apesar de ter salvado sua vida. O soldado ri de Charlie por ter batido no outro molho de soja, dizendo que foi bastante engenhoso. Charlie fica surpreso ao ver o soldado rir em uma situação tão difícil, notando que os homens da vigília noturna são incríveis. O soldado pergunta a Charlie que universidade ele frequenta e em que curso está. Charlie responde que é um estudante do 2º ano, ao que o soldado pergunta sobre seu departamento. Sem esperar resposta, o soldado presume que está estudando no departamento de artes marciais, por ser forte demais para a área humanitária. De repente, ele pergunta a Charlie se ele tem algum cigarro com ele. Charlie diz que só tem bicicletas com ele, mas o soldado concorda com elas. Charlie entrega a ele um pedaço da história, dizendo que o resto foi quebrado durante a luta com o monstro. Depois de comer os biscoitos, o soldado pergunta a Charlie se é a primeira vez que ele mata alguém sozinho, ao que o personagem principal dá uma resposta afirmativa. O lutador ferido admite que sempre admirou o departamento de artes marciais e compartilha a sensação de que suas qualificações são muito inferiores. Charlie aconselha o soldado a falar menos para economizar energia até a chegada de ajuda. O soldado responde que está bem, dizendo que só queria conversar com alguém. Charlie pergunta ao soldado como ele conseguiu cair no mundo sombrio como estudante de artes e pergunta se ele se arrepende de tudo. O soldado responde que foi uma escolha pessoal e que não se arrepende. Incapaz de aguentar, ele grita que é um civil que vai trabalhar todos os dias e conversa com as meninas, perguntando se essa vida é maravilhosa. O soldado começa a tossir e o personagem principal novamente recomenda que ele se acalme, caso contrário será difícil para ele. O soldado diz que enviou um sinal de socorro há muito tempo, expressando confiança de que a ajuda estaria a caminho. Charlie se levanta e vai embora, mas o soldado agarra sua manga e o aconselha a não andar sozinho, sugerindo que conversem um pouco mais. Charlie relutantemente se sente e ouve várias histórias da vida do soldado sobre como ele era. No final,
Ele pede a Charlie que leve algo da especialidade tecnologia extraordinária ao diretor Zou. Charlie diz que o soldado poderá ir pessoalmente contar tudo a todos. O soldado conta que durante muito tempo carregou tudo dentro de si e procurava alguém com quem pudesse conversar. O soldado pergunta a Charlie se ele ainda tem alguns pauzinhos e pede alguns. Charlie nota que o soldado gostou deles, sorrindo levemente. O soldado vira a cabeça em direção aos sons laterais e diz que a vigília noturna parece ter chegado. Charlie diz que agora finalmente conseguirá ajuda e começa a se preparar para partir em sua própria direção. O soldado pergunta a Charlie se ele irá com ele, ao que ele responde que voltará para casa sozinho. Exalando pesadamente, o soldado sorri para Charlie e lhe deseja uma boa viagem. Charlie agradece ao soldado e se afasta em direção à casa, após o que ele se vira. Backup localiza um membro da patrulha da noite e se aproxima para verificar os sinais vitais. Charlie percebe que os sinais vitais do lutador ferido estão começando a despencar. Charlie começa a se teletransportar e fica surpreso que a Ronda Noturna não possa ajudar seu aliado com o nível atual da medicina. Os combatentes decidem fazer uma saudação como homenagem final ao soldado caído. Charlie tenta estender a mão e correr até o soldado moribundo, mas a cratera o suga. Charlie novamente se encontra em uma faixa de pedestre cercado por pessoas inocentes. Charlie se lembra de um dos vídeos da Ronda Noturna, que diz que eles não deveriam desistir mesmo à beira da morte. Pelas regras da vigília noturna, eles devem tomar um comprimido que aumentará sua potência, mas as chances de morte por envenenamento chegam a 90%. Charlie volta para casa arrasado, acreditando que o soldado realmente tomou a pílula que o matou. O personagem principal entende por que o soldado ria constantemente e queria tanto conversar. Charlie diz a si mesmo que sempre se lembrará dele, apesar de esse soldado ter falecido de forma tão silenciosa e modesta. Ele percebe sua barra de vida no espelho, notando que ela está bastante alta, apesar de ele mal conseguir ficar de pé. Charlie acredita que treinar apenas o corpo não é suficiente, acrescentando que você também terá que se concentrar na força de vontade. Os pensamentos de Charlie são interrompidos pela pergunta de Carol sobre os ovos, fazendo largar a comida de medo. Carol confronta Charlie sobre como ele não atende suas ligações e não está em casa, perguntando se ele foi ao galinheiro comprar ovos. Charlie responde com uma desculpa inventada às pressas sobre estar na fila há muito tempo. Porém, depois de pensar um pouco, ele se vira e pergunta a Carol onde ela conseguiu as chaves do apartamento dele. Carol diz que tio Lee pediu que ela cuidasse dele, já que ele não cozinha nem pede comida. Ela examina Charlie, perguntando o que aconteceu com ele, sugerindo que ele brigou. Charlie responde desajeitadamente a Carol, dizendo que ela precisa ir para casa ou então seu pai vai entender tudo errado de novo. Porém, Carol não presta atenção às suas palavras e agarra suas roupas, exigindo que ele se vire. Carol percebe que as roupas de Charlie estão muito rasgadas em alguns lugares e pergunta com entusiasmo e em voz alta onde ele se machucou tanto. Charlie tenta se libertar, pedindo a Carol que o solte, ao que ela exige respostas. O personagem principal volta a contar uma história fictícia, dizendo que no caminho para casa foi agredido e roubado, mas alcançou o agressor e espancou-o, após o que foi para casa. Charlie se gaba, dizendo que tem reflexos incríveis ao boxear com ar. Percebendo os hematomas no rosto de Charlie, Carol toca suas bochechas com a mão, passando suavemente os dedos sobre ele. Charlie congela no lugar, deixando Carol examiná-lo, admitindo para si mesmo que ela nunca acreditará em suas besteiras. Após uma breve pausa, Carol pergunta ao personagem principal se ele está com dor. Charlie fica um pouco envergonhado e diz que está bem e só quer dormir. Carol rapidamente o abandona e diz que ele precisa contar tudo ao tio Lee, pois não adianta brigar à noite. Charlie agarra a mão de Carol e diz que ele estava apenas se defendendo, pedindo que ela não contasse nada ao tio. Charlie cai teatralmente no chão, dizendo que está fraco demais para ir mais longe. Carol diz que Charlie precisa ir ao hospital, ao que ele se esquiva, dizendo que tem tudo o que precisa em casa. Carol, irritada, pergunta a Charlie se ele espera que ela lhe dê remédio, ao que ele sorri e pede que o cure. Carol faz um curativo em todas as feridas de Charlie sem ternura desnecessária, fazendo-o gritar de irritação. Carol dá um tapa no ombro de Charlie e pergunta se ele fará isso de novo, ao que ele promete que isso não acontecerá novamente. Carol pede para Charlie xingar, mas ele responde que não pode prometer tal coisa, pois a vontade de lutar é inerente aos homens por natureza. Carol começa a bater de leve em Charlie, e ele promete que não entrará mais em brigas. Carol termina o curativo e diz que vai embora, ao que Charlie a convida para ficar, acrescentando que tem uma cama muito grande. Carol se vira para Charlie e mostra a língua para ele antes de sair do apartamento.
Deixado sozinho consigo mesmo, Charlie se lembra do pedido do soldado de enviar uma mensagem para Beida. De repente Charlie pula da cama, lembrando que nem sabia o nome de seu aliado. Depois de algum tempo, Charlie decide procurar informações sobre o outro que ele destruiu recentemente. Charlie se pergunta se a primeira pessoa morta será exibida por outra pessoa ou se será consumida pela mordida da sombra antes que a morte seja registrada. Charlie percebe que como recompensa recebeu a habilidade de ataque furtivo, que é um ataque oculto das sombras que o inimigo não pode ver. Charlie decide testar as habilidades que aprendeu e fica no centro da sala, dizendo o nome da habilidade. Nada acontece e Charlie suspeita que algo está errado com o sistema. Charlie pensa a respeito e presume que o problema é que não há alvo para o ataque. Charlie decide explorar a si mesmo e analisa suas opções, que revelam que ele é um perseguidor que se sente em casa nas sombras. Charlie se pergunta por que tudo está escrito em uma linguagem tão complicada, perguntando-se o que deveria fazer se estivesse na luz. O sistema informa a Charlie que sua sombra passou por mudanças dramáticas e agora ele pode controlá-la totalmente e fundir-se com ela. A mensagem do sistema diz que ao treinar em uma nova forma, o efeito do treinamento será significativo, o que encanta o personagem principal. Charlie também é informado que em caso de ferimentos graves sua volemia será atrasada, o que retardará sua medição, então Charlie diz que é melhor morrer feliz. Tendo terminado de aprender os novos recursos, Charlie decide invocar uma sombra para testar tudo na prática. Alguns segundos depois, a sombra rasteja para fora do chão e congela, aguardando seus comandos. Charlie decide tentar tocar a sombra e estica o dedo, aproximando-se lentamente. Tocando a sombra, ele começa a se fundir lentamente com ela, observando enquanto a escuridão envolve sua pele. Tendo se fundido completamente com a sombra, Charlie decide testar as capacidades da nova forma. Charlie começa a correr em uma velocidade vertiginosa, transformando-se em um coágulo disforme de energia sombria. Após testar sua velocidade, Charlie decide treinar sua força e levanta sua cama com facilidade. Encantado com seus novos poderes, Charlie diz em voz alta que agora é invencível. Charlie fica satisfeito ao notar que o formato da sombra não chama a atenção, mas se justifica perfeitamente. O sistema sugere que Charlie adquira a habilidade de perseguidor, alertando que ninguém mais a possui, acrescentando que isso traz seus próprios riscos. Charlie pensa sobre a oferta, decidindo que a oportunidade pode valer o risco. No entanto, de repente, uma sombra surge pela janela do sistema, impedindo Charlie de se decidir. A sombra envolve Charlie, sugando-o para um casulo de sombra e interagindo com seu poder. Após o término da metamorfose, o sistema informa a Charlie que ele agora é um assassino, acrescentando que se ele não matar, ele próprio morrerá. O sistema avisa que seus ataques agora podem causar danos até mesmo a um deus, mas ele não estará livre da necessidade de matar. A próxima tela do sistema afirma que assim que Shadowform for ativado, sua capacidade de matar aumentará bastante. O sistema também acrescenta que agora ele pode ativar a habilidade de decapitação, que depende do nível sanguíneo, força, habilidades e outros fatores de ambas as partes. Charlie adivinha que esta é a habilidade que foi ativada na última vez que ele matou o monstro das sombras. O personagem principal novamente se alegra com seus poderes recém-adquiridos e espera que agora seja invencível. Charlie de repente se sente aliviado e verifica seus ferimentos, percebendo que está completamente curado. O protagonista sugere que ativar a forma de sombra aumenta muito o poder de regeneração. Na manhã seguinte, os colegas de Carol notam uma foto de Charlie nas redes sociais. Uma das amigas de Carol conta que ouviu dizer que ontem Charlie conheceu um comerciante e brigou com ele, mas ele estava com uma faca. Carol diz aos colegas para não caírem nessas histórias, acrescentando que um cachorro o estava perseguindo. Depois de algum tempo, Carol e dois colegas vão ao apartamento de Charlie. De repente, um dos amigos de Carol pergunta a Carol onde ela conseguiu a chave da casa de Charlie, confundindo-a. Após responder a pergunta de forma evasiva, Carol entra no apartamento, dizendo que veio visitá-lo com as amigas. Charlie se senta no centro da sala e verifica seu ferimento, que se abriu repentinamente. Carol voa até o personagem principal, perguntando se ele ainda tem curativos. Os amigos de Carol se aproximam de Charlie e tocam seus novos músculos com entusiasmo. Carol rapidamente acaba com esse ato de generosidade dizendo às amigas para irem para a sala. Os amigos de Carol ouvem gritos vindos da sala e perguntam uns aos outros se Charlie ficará bem. Carol trata o ferimento de Charlie, dizendo que conhece essa pomada, acrescentando que não dói nada. Ela acrescenta que o ferimento de Charlie precisa ser muito bem tratado, mas a personagem principal está muito ocupada olhando para as pernas dela.
Carol diz a Charlie que ele briga demais, ao que ele responde que ficará bem. Carol pergunta o que ele fez ontem, pedindo que ele não invente nenhuma bobagem, mas que seja sincero. Charlie responde que acabou de cometer um ato de justiça cavalheiresca, ao que Carol diz que ele está definitivamente mentindo. Charlie pergunta a Carol a que horas o tio Lu voltou ontem, ao que ela responde que ele não voltou. O protagonista diz que lhe parece que a vigília noturna funciona de forma bastante cruel, acrescentando que quase não tem tempo livre para se recuperar. Carol não diz nada e Charlie percebe que ela está muito preocupada com o pai. O personagem principal percebeu que a maioria dos funcionários da vigilância noturna colocavam suas vidas em perigo todos os dias, e o tio Lee ficou sem um braço, e o soldado, cujo nome era Lin Mo, morreu aos 20 anos. Carol pergunta a Charlie se ele irá trabalhar na vigília noturna se passar no exame de artes marciais. Charlie pensa na oferta por alguns segundos e depois pergunta a Carol se haverá beldades lá. Carol não gosta da piada de Charlie e faz uma careta, mandando-o calar a boca. Os amigos de Carol escutam suas conversas e brigas, parados do lado de fora da porta. O cara pergunta à garota o que está acontecendo, e ela responde que tudo é óbvio. Depois de um tempo, quando os sons da briga diminuem, os amigos entram na sala e perguntam a Charlie como ele está se sentindo. Charlie se senta no sofá, diz que está bem e convida os convidados a se sentarem. Os convidados sentam-se ao lado dele e Charlie começa a contar-lhes uma história inventada sobre suas aventuras. Carol avisa Charlie que vai até a loja e pega a jaqueta rasgada dele, dizendo que vai jogar fora. Charlie não se importa e continua contando suas histórias fascinantes aos convidados. De repente Charlie lembra que ainda tem coisas na jaqueta e pula em direção a Carol, pedindo que ela espere um pouco. Carol se vira para ele e um pacote de absorventes femininos cai de sua jaqueta. Carol faz uma careta e pergunta a Charlie por que ele precisa disso. Charlie responde que Carol estava com dor de estômago ontem, então ele queria agradá-la quando voltasse da loja. Amigos assistem com interesse ao desenrolar dos acontecimentos, pegando seus telefones. Charlie pega o pacote e entrega para Carol, dizendo que se acontecer alguma coisa ela pode entrar em contato com ele. Carol corre e grita com Charlie que ele não deveria ter feito isso antes de jogar o pacote nele. Charlie esfrega a testa no local onde a embalagem o atingiu e não entende por que Carol está tão brava. Depois de algum tempo, Carol e amigos vão embora, deixando Charlie sozinho. Charlie imediatamente usa a habilidade Shadow Pupil, criando um portal para o Shadow World. Enquanto o portal carrega, Charlie retorna à sua forma de sombra, decidindo treinar. Depois de algum tempo, Charlie é suavemente transportado para o outro lado, para o mundo das sombras. De repente, Charlie se sente muito confortável aqui. Essa sensação lembra ao personagem principal o fato de se encontrar em natureza pura depois de muito tempo em uma cidade poluída. Charlie também observa que seu estômago parou de doer e que seu volume sanguíneo aumentou significativamente. Charlie decide começar a treinar e tenta pular, mas voa vários metros sem calcular a força. Charlie se sente sobrecarregado com uma energia infinita e decide continuar treinando. Ele realiza exercícios desafiadores, como flexões, com facilidade e sem esforço. De repente, o sistema informa a Charlie que ele ativou a mordida de sombra, que apenas absorve a escuridão da camada de sombra. O sistema acrescenta ainda que durante as aulas sua condição física ficou incrivelmente mais forte. Charlie decide que seu quarto é pequeno demais para ter espaço, então ele praticará ao ar livre. Charlie decide experimentar exercícios nas barras horizontais e executa facilmente os exercícios mais difíceis. Enquanto isso, outra reunião começa na sede da Nightwatch. O palestrante relata que, segundo relatos, a agitação na Cidade das Sombras tornou-se mais frequente e imprevisível. O orador continua dizendo que as unidades de vigilância noturna descobriram lacunas nos distritos Norte, Sul e Leste. Outro participante do encontro comenta a informação, dizendo que no mapa as áreas de poluição cobrem principalmente áreas residenciais. Tio Lu está presente na reunião, que nota mentalmente que recentemente outros começaram a aparecer com muito mais frequência. Ele lembra que nos últimos 2 dias ocorreram 4 incidentes em que pessoas foram arrastadas para a Cidade das Sombras. Embora pareça um número pequeno, Tio Lu não tem ideia de quando os outros atacarão em seguida. Do seu ponto de vista, em comparação com a anomalia da camada de sombra, as violações representam uma ameaça muito maior. Lu percebe que outra pessoa na camada de sombra pode ser como Godzilla, que comeu muitos esteroides. Tio Lee diz ao conselho que são apenas suspeitas, então eles não deveriam agir como se já tivessem perdido. Ele também pergunta a todos os presentes se eles realmente não estão prontos para a batalha.
O conselho e o tio Lu não respondem a esta pergunta e ele pede aos demais que continuem. Tio Lu tira um maço de cigarros, pega um deles entre os dentes e pega o isqueiro. De repente, ele se vê segurando biscoitos na boca, que Carol substituiu por cigarros. Tio Lee decide ajudar o amigo e joga para ele sua mochila, que ele pega facilmente. Porém, Lu não tira os cigarros de lá e diz ao tio Lee que tem medo de câncer de pulmão. Tio Lee ri das palavras de Lu e não acredita nele, mas rapidamente muda de assunto para algo mais importante. Depois de algum tempo, tio Lu pergunta a Lee se essa informação é realmente confirmada, ao que ele pede que ele verifique seu laptop. Lu abre o computador e uma mensagem aparece informando que todos os especiais de nível 2 devem enviar as inscrições de seus filhos para admissão após serem aprovados no exame. Lu pergunta a Lee para qual departamento ele está pensando em enviar Charlie. Lee diz que seria muito melhor fazer artesanato comum em vez de estudar artes marciais ou humanidades. Lu pergunta a ele o que acontecerá se Charlie passar no exame com louvor. Lee dá um último suspiro e sai da sala, dando uma resposta bastante evasiva. Lu pede-lhe que se expresse com mais clareza, cuidando dele, ao que recomenda que cumpra conscientemente os seus deveres. Uma garota entra na sala e diz que há poucos minutos recebeu uma mensagem da camada de sombra. Um novo relatório sobre os outros revela um outro estranho que parece ser uma sombra estranha. A criatura é descrita como tendo uma forma humanoide e foi descoberta pela primeira vez no Kim Theater Garden. O relatório também diz que a sombra está constantemente praticando esportes, e quando os detectores se aproximam, ela para de treinar e saúda. A menina acrescenta que o observador descobriu um outro estranho, sobre o qual não há informações nas bases de dados. Lu estuda o relatório da vigília noturna e se pergunta que tipo de pessoa é essa. Enquanto isso, na camada de sombra, Charlie se depara com um monstro-aranha e diz que ele contém muita proteína. Charlie filma tudo em seu celular e continua dizendo que a carne de aranha é muito saudável e suculenta. Charlie está feliz que seu vídeo sobre a camada de sombra seja apreciado por tantas pessoas e espera que ele se torne popular em breve. Charlie decide iniciar uma transmissão ao vivo sobre os outros e observa quantas pessoas comparecem à transmissão. A alegria de Charlie é interrompida por uma notificação repentina do sistema que quase o faz derrubar o telefone. O aviso afirma que se ele não agir primeiro, ele morrerá, acrescentando que somente após uma série de assassinatos constantes ele poderá continuar sua vida tranquila. Charlie está com raiva porque o sistema decidiu assustá-lo e saltou no momento mais inesperado. Porém, apesar da irritação, ele percebe que o sistema lhe dá 100 horas para cometer o assassinato de outra pessoa. Charlie entra em choque, incapaz de acreditar que sua própria vida poderia acabar em 100 horas. O prazo de 100 horas ecoa na cabeça de Charlie e ele congela, tentando aceitar o que está acontecendo. Charlie se lembra da descrição da habilidade, entendendo os riscos envolvidos, concluindo que está com problemas. Charlie se acalma, dizendo que não deveria se preocupar, mas bolar algum tipo de plano com urgência. Charlie relê a descrição de sua habilidade e acredita que precisa cumprir a posição de caçador e caçar. Charlie conclui que pode viver enquanto mata outras pessoas e talvez até ganhar a imortalidade. O sistema acrescenta que a imortalidade pode consistir não apenas na incapacidade de morrer, mas também na transição da alma para um novo corpo no momento da morte, o que confunde Charlie. Charlie é cético em relação à sugestão do sistema de que ele gosta de matar, dizendo que não pode gostar disso. Organizando seus pensamentos, ele olha ao virar da esquina e observa a aranha, dizendo mentalmente a si mesmo que precisa matar a aranha para ganhar pontos de vida. Charlie coloca o telefone ao lado da panela e o sustenta com uma pedrinha, decidindo registrar a briga com a aranha diante das câmeras. Depois de completar os preparativos para a transmissão, ele invoca sua forma sombria com um aceno de mão. Charlie fala baixinho com os telespectadores de sua transmissão, aproximando-se cuidadosamente da aranha adormecida por trás e balançando um bastão. Charlie observa que mal pode esperar para usar o aço no qual gastou vários milhares de yuans. Charlie ataca várias vezes, fazendo com que a aranha acorde instantaneamente e se vire. Charlie percebe que na forma de sombra ele é quase impossível de ser notado, então ele decide descobrir os pontos fracos do monstro. Depois de contornar a aranha, ele percebe um ponto significativo de vulnerabilidade na área de sua picada e se prepara para atacar. Meia hora antes de Charlie aparecer, a aranha estava nidificando calmamente na rua, regozijando-se porque o ambiente aqui era muito confortável. Segundo a aranha, aqui não existe um clima deprimente, e ela só precisa ter cuidado para viver uma vida confortável. Spider observa que recentemente teve que lutar contra um cara feio, observando que, apesar dos ferimentos leves, ele recebeu uma refeição completa.
O monstro decide dormir um pouco para restaurar totalmente suas forças. De repente, o sentido de aranha do monstro lhe diz que alguém o está observando de perto. A aranha dá um pulo e olha em volta, tentando descobrir quem a está observando. Não encontrando ninguém com os olhos, a aranha diz a si mesma que este lugar ainda parece inseguro, portanto, mas passará a noite em outro lugar. Inesperadamente para a aranha, uma forte dor o perfura na área da picada, perfurando seu corpo com descargas de raios sombrios. Charlie fica atrás do monstro e nota que sentiu a sombra fluindo dele como um rio, acreditando que se encontrasse mais um ponto fraco, poderia liberar todo o seu poder. Charlie tenta remover o morcego do ferimento da aranha, grato por restar apenas 40% de sangue. Porém, a aranha rapidamente dispara um feixe de energia vermelha no arrogante Charlie, jogando-o contra a parede. Depois de limpar a poeira, Charlie se consola com o fato de que tal golpe não o machuca em nada. A aranha gira de raiva e tenta encontrar o agressor, e Charlie percebe que ainda não o vê, caso contrário o golpe foi acidental. Charlie se levanta e decide usar um ataque de sombra, mergulhando no subsolo como se estivesse na água. Charlie observa a aranha de baixo, admirando como é legal atacar das sombras. O personagem principal diz a si mesmo que não há necessidade de lutar cara a cara com outra pessoa se ele puder esperar o momento certo para desferir um golpe fatal. A aranha continua a girar, fazendo com que o morcego preso nela cause pequenos danos de sangramento. Depois de esperar o momento certo, Charlie decide que é hora do golpe final. Enquanto isso, na plataforma de streaming, o espectador decide assistir diversos blogueiros que falam sobre diversos assuntos. Por trás do fluxo sobre como as coisas funcionam de maneira diferente, existem fluxos sobre viagens, experimentos sociais e um monte de outras áreas. A espectadora é uma garota entediada de cabelos brancos que troca de canal em busca do canal certo. De repente, a garota se depara com o fluxo de Charlie, que adotou o pseudônimo de O. A garota assiste a transmissão com interesse, terrivelmente interessada no verdadeiro espetáculo das batalhas com os outros. Charlie continua a transmitir, dizendo que está lutando contra uma aranha, que é uma espécie antiga de fantasma de nível 1. A garota está com raiva porque os espectadores de O são céticos em relação aos vídeos dele, dizendo a si mesma que não suporta tal comportamento. A garota entra rapidamente no chat e escreve para Eu sobre como ela pode ajudá-lo no caso dele. De repente, o riacho mostra Charlie rastejando para fora da sombra ao lado da aranha. A menina fica surpresa com essa virada, adivinhando que a transmissão também está sendo conduzida por outra pessoa. Ela desliga o telefone satisfeita e decide continuar no stream, dizendo que tudo está ficando muito mais interessante. Charlie salta das sombras e voa acima da aranha desavisada. No entanto, a aranha consegue ouvir o apito do golpe iminente de Charlie. Virando-se, o atinge com o golpe da picada. A picada, como uma faca na manteiga, perfura a superfície e provoca uma forte fumaça de fragmentos de pedras. Porém, assim que a fumaça se dissipa, a aranha descobre que não há ninguém no local do impacto. Alguém aponta o dedo para a aranha do outro lado e ela se vira, tentando descobrir o que está acontecendo. Enquanto isso, Charlie continua a se filmar, zombando do monstro incompreensível. Charlie continua a se esquivar cada vez mais dos ataques da aranha, apenas provocando-o de volta. A garota admira a velocidade de Yu, dizendo que ele é incrivelmente bonito e rápido. A aranha decide mudar para outra tática e espelha um jato de ácido roxo. O ácido forma uma pequena poça ao seu redor, impossibilitando abordagens não detectadas do solo. Charlie pergunta à aranha se ela realmente acha que não será capaz de fazer nada se o chão estiver coberto de ácido. Charlie sobe em um prédio perto da aranha e acende um fogo azul, revelando sua localização para o monstro. Preparado para o ataque, Charlie se transforma em um coágulo de sombra e voa rapidamente pelo prédio em direção à aranha. A aranha novamente dispara jatos de ácido de si mesma, cobrindo o prédio por onde Charlie voa. No entanto, Charlie se teletransporta facilmente para outra sombra, dizendo mentalmente que pode passar pelos edifícios pelo tempo que precisar. Charlie faz uma série de movimentos de sombra, tirando o morcego do corpo da aranha e aparecendo diretamente abaixo dele. Não dando tempo ao monstro, Charlie o esfaqueia na cabeça com um bastão, matando-o com um só golpe. Afastando-se do corpo sem vida, Charlie usa a habilidade Shadow Beat, absorvendo os poderes da aranha derrotada. Tendo absorvido todas as forças inimigas, Charlie diz que sua caçada por hoje acabou. A menina admite que foi uma visão incrivelmente emocionante, como ela não via há muito tempo. A menina decide estabelecer contato com o blogueiro e ele escreve uma mensagem pedindo que o leve em missão com ela. Charlie estuda a aranha, observando suas características.
Ao descobrir que as aranhas são oponentes bastante fracos, Charlie suspira desapontado, dizendo que esperava ter derrotado um inimigo forte. Charlie observa que havia uma grande lacuna de poder entre ele e o outro, mas ele aproveitou o ataque das sombras. Charlie encerra a transmissão, feliz por ter tido impressionantes 150 espectadores. O protagonista dá uma segunda olhada nas habilidades que adquiriu e decide tentar a habilidade da rede sombria. Concentrando-se, Charlie atira uma substância preta em forma de corda de aranha no prédio. Charlie se levanta em uma corda improvisada e grita alegremente que conseguiu. Porém, tendo perdido a cabeça com os sucessos, ele não tem tempo de reagir a tempo e bate de cara na parede. Charlie cai e pousa na lanterna, dizendo a si mesmo que terá que praticar mais essa habilidade. Charlie verifica seu status no sistema e percebe que sua vida útil agora é de 7 dias, chateado com um aumento tão insignificante. Charlie diz que mesmo tendo uma semana de sobra, não é tão fácil encontrar outras, então é melhor estar do lado seguro. Charlie acessa o sistema novamente e desbloqueia a habilidade Mark, que permite marcar o alvo selecionado. O sistema notifica Charlie que o efeito da marca durará apenas um segundo para um único alvo, mas este tempo aumentará se a reputação aumentar. Essa habilidade também revelará a localização de Charlie, o que significa que ele terá que usar essa habilidade com extremo cuidado. Ao caçar um alvo marcado, a velocidade e agilidade do caçador aumentam e, após a conclusão bem-sucedida da caça, uma das habilidades será aprimorada permanentemente. Charlie se pergunta quando ganhou sua reputação, mas rapidamente percebe que foi uma transmissão ao vivo. Um plano astuto amadurece imediatamente na cabeça de Charlie, e ele decide caçar outros, ganhando assinantes, o que fará sua reputação subir. Charlie pula no chão e decide que ainda tem muito que fazer hoje, então precisa se esforçar bastante. Charlie rapidamente encontra outro, que, no entanto, é superior em tamanho e força ao adversário anterior. Tendo marcado o alvo, Charlie desce com confiança, querendo fazer um ataque furtivo ao monstro. Depois de algum tempo, Carol cura novamente os ferimentos que Charlie recebeu na última luta enquanto ouve seus gritos sobre quanta dor estava sentindo. A garota pergunta ao personagem principal com quem ele brigou dessa vez. Charlie diz a Carol para se acalmar porque ele será um herói, acrescentando que ela não entenderá isso. Carol não se impressiona com os discursos pretensiosos de Charlie e pergunta a ele sobre quantos heróis reclamam todos os dias por terem sido feridos. Carol aconselha Charlie a não ir a lugar nenhum a menos que tenha as habilidades certas, mas ele murmura baixinho que poderia curar suas feridas em questão de segundos com a ajuda da forma de sombra, acrescentando que não há liga para que isso aconteça. Irá ajudá-lo. Carol pergunta a Charlie o que ele está dizendo agora. Charlie rapidamente recupera o juízo e muda abruptamente de assunto, pedindo a ela para assistir a um filme. Carol diz que não há muito para assistir no momento, acrescentando que recentemente apareceu um blogueiro que despertou o interesse de todos. Carol se aproxima de Charlie e mostra-lhe o telefone, que está reproduzindo uma gravação de sua própria transmissão. Surpreso, Charlie cospe a água que estava bebendo e tosse violentamente. Carol se afasta um pouco de Charlie e pergunta o que causou uma reação tão violenta. Charlie ignora generalidades e depois pergunta à amante com que frequência ela assiste esse blogueiro. Carol se aproxima de Charlie novamente, dizendo que está acompanhando esse blogueiro há 2 dias, dizendo que esse blogueiro se tornou o mais popular e incomum. Charlie está preocupado que um aumento tão rápido na popularidade possa atrair a atenção da vigilância noturna e pergunta a Carol se publicar outras pessoas é crime. Carol ressalta que realmente não vale a pena divulgar seu conhecimento sobre eles. Porém, do ponto de vista dela, os programas da blogueira não afetam a consciência das pessoas, então ela não vê isso como uma ofensa. A garota se aproxima ainda mais de Charlie para mostrar-lhe melhor o vídeo, e diz que quer seguir o exemplo desse blogueiro, que briga tão bem com os outros. Ela também aponta para Charlie que um dos blogueiros já fez uma análise do vídeo de Yu. Charlie sorri e fica sentado em silêncio, admirando quão interessada Carol está. Depois de terminar de assistir ao vídeo, Carol pergunta a Charlie se ela também poderá se tornar tão famosa algum dia. Charlie pergunta a Carol o que ela fará, perguntando também se ela planeja usar um vestido de seda branco e dançar na camada de sombra. Carol fica constrangida e diz que estava pensando em fazer alguns vídeos sobre outras pessoas, ao que Charlie comenta que pode ser muito informativo. Ele também diz que se Carol sair com essa roupa, seus fãs começarão a segui-la e nada de bom resultará disso. O rosto de Carol muda e começa a suspeitar de algo, após o que ela pergunta o que ele quis dizer com essas palavras. De repente ela chega atrás de Charlie e saca uma arma, apontando para as costas do protagonista. Carol, irritada,
Pergunta a Charlie se ele se machucou enquanto também rastreava alguém. Charlie rapidamente levanta as mãos e admite em voz alta que estava apenas brincando. Carol pergunta como ela sabe que ele não está mentindo, ao que Charlie implora a Carol para deixá-lo ir, chamando-o de policial. Depois que Carol sai, Charlie decide fazer uma pausa e se joga no sofá, pegando o telefone. Charlie verifica suas mensagens pessoais, nas quais é bombardeado com suposições céticas de que todos os seus vídeos são falsos. O personagem principal não entende essa atitude em relação a ele, intrigado com o motivo pelo qual ele é considerado um fraudador. Ele clica em um dos links das mensagens e vai para um vídeo em que um usuário chamado Arfidão diz que vai derrubar o golpista. O tão terrestre descreve Charlie de maneira zombeteira, dizendo que isso não é real. Como primeira evidência, eArtGift cita o fato de vários frames em seu vídeo não terem uma transição suave, o que indica uma emenda de edição. A blogueira também presta atenção ao fundo, sugerindo que também se trata de um efeito especial sobreposto. Charlie diz que Arfidão era um blogueiro de culinária comum e não entende por que de repente decidiu expô-lo. Arfidão diz que é um membro freelance da vigilância noturna, então pode facilmente reconhecer uma farsa. Charlie abre os comentários e percebe que alguns telespectadores concordam com o tom terrestre e diz que algum dia esses idiotas saberão toda a verdade. Charlie decide começar a caçar outros alienígenas, mas antes de tudo ele precisa dar uma lição ao tão terrestre. O personagem principal usa novamente a pupila das sombras, e com vigor renovado, salta para a camada de sombra. Desta vez, Charlie coloca uma minicâmera em seu ombro para tornar a filmagem mais natural. Charlie observa a cidade, notando que hoje o número de outras é bem menor, lembrando que a camada de sombra é zerada de tempos em tempos. Depois de uma longa busca, Charlie finalmente encontra outro sexto rank e decide que é hora de começar a caçar. Pegando um morcego aprimorado por poderes das sombras, ele diz a si mesmo que está muito interessado no que outro rank 6 é capaz de fazer. Charlie corre até a beira do prédio e cai como uma pedra diretamente sobre outra pessoa, mas não o encontra lá embaixo. Frustrado com esse estado de coisas, Charlie desce rapidamente as escadas. Ao descer, ele finalmente se depara com outro, que também olha em volta em busca de vítimas. Concentrando-se, Charlie lança um feitiço de marcação em seu oponente desavisado. Após colocar a marca, o outro imediatamente sente a presença de Charlie e seus batimentos cardíacos aumentam significativamente. Charlie percebe que o outro é dominado por um medo inexplicável e começa a olhar em volta em busca de Charlie. Além disso, o personagem principal encontra algumas semelhanças neste outro e no monstro com quem lutou logo no início de sua jornada. Porém, agora, segundo Charlie, ele próprio evoluiu e lutará muito melhor do que antes. Charlie ataca, empalando o monstro com seu bastão usando a técnica dos 6 golpes. Outro sofre danos graves que reduzem sua força vital para 45% e emite um grito agudo de dor. O outro voa e Charlie corre atrás dele, reativando a etiqueta e os efeitos de perseguição. Charlie desfere um golpe esmagador, mas a criatura se esquiva facilmente, fazendo movimentos rápidos no ar. O monstro decide lançar um contra-ataque rápido, indo pelas costas de Charlie, mas ele rapidamente salta para o lado, empurrando a parede com os pés. Ao pousar, Charlie balança seu bastão para dar uma corrida rápida em direção ao oponente. Porém, outro abre a boca e usa seus tentáculos para acumular energia psionica. Com o ataque mental, Charlie perde a iniciativa e começa a sentir muita tontura. Sem esperar que Charlie recobrasse o juízo, o monstro ataca usando seus poderes, desferindo vários golpes psionicos em seu corpo. Charlie se levanta após ser atingido e percebe que sua contagem sanguínea caiu 34% em apenas um golpe. O personagem principal decide mudar sua estratégia, caso contrário as coisas acabarão muito mal para ele. O monstro continua a atacar Charlie com suas lâminas, mas ele se esquiva, mergulhando nas sombras. Tendo encurralado a sombra, o monstro ataca várias vezes perto dela para evitar as manobras de Charlie. Porém, Charlie desaparece repentinamente de vista, e aparece em cima do monstro, preparando-se para uma série de golpes poderosos. Charlie entra em supervelocidade, desferindo dezenas de golpes por segundo, continuando a se mover elusivamente ao redor do monstro. Em resposta à fraca tentativa de fuga do monstro, Charlie desfere um poderoso golpe de cotovelo que o derruba no chão. Charlie corre até o outro e se prepara para usar a decapitação para acabar com o monstro de uma vez por todas. No entanto, de repente o rosto do outro se dissolve parcialmente, e Charlie vê o mesmo soldado chamado Limo com quem lutou contra seu primeiro companheiro. Charlie para e não entende por que Limo ficou assim e como ele veio parar aqui. O outro joga Charlie fora com uma explosão de energia negra e escapa do controle.
Aproveitando o momento, o monstro imediatamente começa a fugir, sem dar nenhuma resposta a Charlie. Charlie dá início à perseguição, pedindo ao monstro para parar, mas para alguns minutos depois, perdendo completamente o monstro de vista. O sistema avisa Charlie que a caçada foi quase um sucesso, mas no último momento nem tudo saiu conforme o planejado. Ela acrescenta que o fracasso contínuo encurtará sua vida e o enfraquecerá. O sistema diz a Charlie que se a caça não for sua vida, então sua vida se transformará em uma lenta espera pela morte. Charlie bate com raiva na tela do sistema, que fica repetindo a mesma frase indefinidamente. Charlie pensa sobre o que um herói se torna quando se sacrifica para salvar os outros. Ele se pergunta se ele também se transformará em um monstro quando morrer. Porém, percebendo que não há como voltar atrás para ele, Charlie decide continuar a caçada. Charlie chega ao Distrito Leste número 1, que é um dos locais de encontro. O personagem principal usa a pupila da sombra e cria um portal para o telhado do prédio para ver melhor a situação. Charlie sente que há muitos outros aqui, mas, aparentemente, é improvável que saiam do prédio. Porém, ao se virar, ele percebe que há outro grande no telhado de um prédio vizinho. Charlie também percebe que sua perna está gravemente danificada, o que poderia lhe dar uma grande vantagem na luta contra esta criatura. Charlie tenta se esgueirar por trás do outro, rastejando cuidadosamente para fora das sombras, mas o monstro ouve suas ações. O monstro se vira bruscamente, mas Charlie consegue voltar rapidamente para as sombras. Charlie percebe os pontos vermelhos no corpo do monstro, acreditando que são por isso que ele é tão sensível e decide acalmar seu alvo. Charlie espera pacientemente que o monstro baixe a guarda novamente e finalmente encontra uma janela de oportunidade. Aparecendo acima do monstro, ele reativa a marca e corre corajosamente para a batalha. Enquanto isso, Carol fica na cozinha do apartamento de Charlie e, sem se virar ao ouvir a porta da frente se fechando, pergunta onde ele esteve. Ela se vira e vê que tio Lee e Lu chegaram ao apartamento. Este último percebe que ela está cozinhando para Charlie novamente, aos poucos resmungando sobre como, aparentemente, ele estava criando a filha para ele. Carol fica sem graça e se afasta, dizendo ao pai que ele está falando besteira novamente. A menina pergunta aos tios por que eles voltaram tão cedo, ao que eles respondem que terminaram mais cedo no escritório, então tiveram sorte de se encontrarem. O pai de Carol sugere que todos vão ao restaurante, mas Carol diz que não há necessidade, pois ela está quase terminando de cozinhar. Tio Lee se senta à mesa e diz que eles podem ir outro dia, depois disso convida os demais para se sentarem à mesa também. Lee pergunta onde Charlie está agora, e Carol presume que ele saiu para dar um passeio e voltará em breve. Tio Lee fica indignado porque Charlie saiu para se divertir, deixando Carol sozinha, quando de repente a porta da frente se abre novamente. Charlie entra no apartamento, dizendo que está com muita fome e se vira para Carol, dizendo que o apartamento tem um cheiro delicioso por causa da comida dela. Charlie se vira e diz que está de bom humor hoje, então comprou o doce favorito dela, acrescentando que viu quantas mensagens ela lhe mandou e pergunta se ela sente falta dele. Carol e os tios cumprimentam a apresentação com um silêncio significativo e olhares estranhos. Charlie rapidamente faz cara de pessoa mais inocente do mundo e diz que foi atacado por um cachorro no caminho, por isso chegou tão atrasado. Tio Lee diz que eles raramente têm um momento para ficarem juntos, então Charlie não deveria estragar a diversão e apenas sentar-se à mesa. Depois que Charlie se senta à mesa, Charlie dá um tapinha no ombro dele e diz que não há problema em brigar muito sendo um cara. Tio Lu acrescenta que também não vê nada de errado em se exibir para a garota que gosta na juventude. Tio Lee diz que recentemente viu Lu com uma garota e pergunta sobre ela, ao que tio Lu descreve vividamente os méritos de sua namorada, dizendo que daria tudo por uma garota assim se ele fosse jovem. Tio Lu levanta o copo, oferecendo-se para beber para o sucesso de todos os presentes. Charlie percebe que Carol fica corada quando o pai fala sobre a namorada e sorri maliciosamente. Charlie propõe o próximo brinde ao tio Lu, em particular, sabendo em sua mente que esses dois provavelmente o deixarão com uma mancha molhada. Charlie também acrescenta que o tio Lu deveria comer mais vegetais, já que ele fica fora de casa o dia todo e raramente consegue comer a comida de Carol. Charlie diz que tem certeza de que Carol cozinha em casa com frequência porque suas habilidades são excelentes. Tio Lu reflete em sua mente que Carol parece estar se esforçando muito para cuidar de Charlie, já que ele próprio está constantemente comendo comida para a viagem. Depois de algum tempo, Carol e tio Lu se despedem de Charlie e tio Lee e vão para casa. Deixado sozinho, Charlie primeiro oferece ao tio Lee um copo d'água, mas ele recusa. De repente, tio Lee diz a Charlie que queria perguntar-lhe algo importante.
Lee encara Charlie e pergunta o que ele acha que tem. Tio Lee diz que serve na vigília noturna há 20 anos e não lhe custa nada reconhecer os ferimentos de Charlie, e então pergunta a ele sobre quando suas habilidades apareceram. Charlie se senta no sofá ao lado de seu tio e diz que suas habilidades se manifestaram há meio mês. Tio Lee pergunta como eles se manifestaram e pede que ele não se preocupe, mas simplesmente responda. Charlie diz que ele mesmo não entendeu realmente como eles apareceram, pois foi muito repentino. Tio Lee fica surpreso, dizendo que esse tipo de situação acontece muito raramente. Charlie presume que tudo isso se deve aos seus talentos excepcionais. Tio Lee cumprimenta esse ato de extraordinária modéstia com um silêncio consciente e coloca a mão no ombro de Charlie. O tio diz que este ano haverá uma prova e todos deverão passar no exame de artes marciais. Charlie diz que ele e Carol sabem disso, enquanto tio Lee decide fumar um cigarro. Ele afirma que nos últimos anos a unidade de vigilância noturna tem estado sob intensa pressão e o número de vítimas não para de crescer. Lee diz a Charlie que ele pode oferecer-lhe um plano alternativo caso ele seja reprovado no exame de artes marciais. Ele diz que Charlie pode escolher entre várias escolas para frequentar, acrescentando que se Charlie gosta de quadrinhos, pode escolher o departamento de arte, ou qualquer outro. Charlie pergunta ao tio Lee se ele pode simplesmente tirar o diploma e não ir a lugar nenhum. Lee dá um tapa na cara de Charlie e diz que ele talvez nem sonhe com tal coisa. Ele diz que Charlie deveria ir para a Universidade Lyndon, depois do qual ele poderá conseguir um emprego estável e viver feliz com Carol. Charlie coça a cabeça e diz ao tio que não é isso que ele quer. Segundo ele, gostaria muito de tentar se tornar um membro especial da vigília noturna. Tio Lee grita com Charlie, dizendo que ele deveria ouvi-lo e não discutir com ele. Charlie diz que se o tio Lee não permitir, ele irá para a vigília noturna e o penhorará. Tio Lee diz que o mundo especial é mais perigoso do que qualquer coisa que ele já viu, sugerindo novamente que ele estude com calma e não se preocupe. Charlie diz que ele também está falando sério, acrescentando que há perigos por toda parte e que tio Lee não será capaz de protegê-lo para sempre. Tio Lee diz a Charlie que provavelmente se arrependerá de sua decisão, mas se pensar em se transferir, poderá contatá-lo a qualquer momento. Charlie pede ao tio Lee para não colocar raios em suas rodas, ao que ele apenas dá de ombros e se despede dele. Charlie conta ao tio que, com base nas informações que obteve de Carol, antes de morrer, pessoas especiais devem usar todos os seus poderes antes de morrer para não se transformarem em monstros. Charlie se pergunta se existe a possibilidade de uma pessoa se tornar diferente mesmo que tenha esgotado seus poderes, ao que recebe uma resposta afirmativa. Tio Lee pergunta a Charlie por que ele está perguntando, ao que ele responde que é tudo por interesse esportivo. Lee diz que se ele escolher as artes marciais, mais cedo ou mais tarde ele irá enfrentá-las de qualquer maneira, então é melhor ele fazer uma pausa e parar de lutar. Ele acrescenta que o desafio deste ano acontecerá antes do ano novo, portanto se quiser vencer precisará se preparar. Tio Lee vai embora, deixando Charlie sozinho com seus pensamentos. Charlie se senta no sofá e pensa nos motivos pelos quais Lin-O se transformou em outro. Ele lembra que a vigília noturna deveria tirar todas as pessoas do campo de batalha, independentemente de suas habilidades. Charlie não exclui a possibilidade de que ele estivesse enganado e que a outra pessoa com quem ele lutou tivesse a capacidade de causar alucinações. O espectador de Charlie vai ao seu blog e vê um novo vídeo lá, o que o deixa muito feliz. Passando aos comentários, ela descobre que o número de odiadores e céticos aumentou significativamente. Ela se senta confortavelmente e começa a enviar respostas irritadas a todos que discordam. Depois de enviar sua opinião para todos, a garota diz a si mesma que o blogueiro Ye definitivamente não é mentiroso. Ela liga o vídeo e aproveita a imersão completa proporcionada pela minicâmera acoplada ao corpo de Charlie. Charlie pula do telhado de um prédio, fazendo com que a garota tenha medo de que ele esteja prestes a cair para a morte. Porém, a várias dezenas de metros do solo, Charlie usa uma rede de sombra e começa a balançar sobre ela, encantando seus fãs. De repente, um raio de energia sobrenatural atinge Charlie, derrubando-o no chão. Outro se aproxima de Charlie e coloca a pata nele para impedi-lo de escapar. Desta vez, Charlie luta novamente com outro grande, que é um adversário bastante sério. Porém, Charlie se liberta do aperto, voando e derrubando o outro com a ajuda de uma rede sombria. A garota olha para a sombra de Charlie e diz que ele é incrivelmente bonito. Ela continua a assistir Charlie lutar contra o enorme monstro com admiração indisfarçável. A garota nota que tudo parece muito natural e não pode haver erro de plausibilidade aqui. Na opinião dela, Charlie é de fato o verdadeiro assassino dos outros de Beidou. Charlie usa Shadow Beat em um oponente caído para absorver sua essência.
A garota presume que Charlie está fazendo isso para ganhar habilidades adicionais. Ela lembra que era exatamente a mesma coisa antes, quando ele lutou contra a aranha gigante. Algum tempo depois, Charlie volta para casa e examina seus ferimentos no espelho. Charlie diz que os outros na área são muito fortes, lembrando que se não estivessem feridos, ele não conseguiria sobreviver. Charlie abre seu telefone e novamente se vê em um vídeo do Tom Terrestre, no qual ele analisa novamente o vídeo do blogueiro Yu. Ele analisa o novo vídeo, dizendo que o outro contra quem Charlie lutou estava ferido e muito fraco, acrescentando que mesmo uma pessoa comum pode lidar com essas coisas. Na opinião de Dan, o especial não prestaria atenção a tais fracos. Charlie admite que a luta não foi muito espetacular, mas esses vídeos ainda o deixam muito irritado. Na opinião de Charlie, sua força atual ainda não é suficiente para mais nada. Charlie decide que deve se tornar tão forte que ninguém ouse duvidar dele. Charlie abre a janela do sistema e analisa seus dados, que dizem que ele parece forte, mas na verdade é fraco. Charlie fica irritado com a notícia, dizendo que poderia dar a seus tios e a Carol uma vantagem em termos de força. No entanto, ele não argumenta que suas habilidades atuais não são suficientes e que ele precisará se tornar ainda mais forte. Charlie observa que seus pontos de sombra não são indicadores de experiência, como ele pensava anteriormente, mas refletem suas reservas de energia. Ele estima que usar o fio de sombra ou pupila de sombra requer cerca de 3 copos. De acordo com seus cálculos posteriores, a marca e a perseguição têm diferentes graus de consumo, e a forma da sombra depende do ambiente. Charlie resume seus pensamentos dizendo que os especiais são muito fortes e ele só pode combatê-los em sua forma de sombra, acrescentando que mesmo neste estado é improvável que dure muito. Porém, o personagem principal não desiste e acredita que mesmo isso será suficiente para pelo menos intimidá-los. Charlie diz a si mesmo que moderação não é sua praia, então ele dará tudo de si. Algum tempo depois, Charlie vai às compras com Carol e suas amigas. Ele grita com as meninas que elas são mentirosas, acrescentando que elas prometeram que isso não duraria mais do que 1 hora. Charlie diz a si mesmo que se continuar desperdiçando sua vida assim, não durará nem alguns dias, ao que a amiga de Carol responde que é melhor não brincar com isso. Charlie diz que não está brincando, explicando que se ele não matar, morrerá. Seu interlocutor pergunta o que ele quer dizer, ao que ele ignora, dizendo que as meninas finalmente voltaram. Carol sugere ir a um café, e o grupo de amigos segue para a sessão apropriada, sem perceber a presença de uma entidade sombria por trás deles. Charlie leva as meninas ao melhor café em sua opinião e Carol estuda o cardápio, que, entre outras coisas, serve genitais de touro cozidos no vapor. Charlie ri e diz que se machucou recentemente, então pede vários pratos de uma vez. Carol, cerrando os dentes, fica surpresa que Charlie escolheu tantos pratos normais, e nem parou em escolher nenhum exótico. Charlie concorda com as conclusões de Carol, dizendo que os pratos são realmente comuns, pedindo ao garçom que acrescente mais ostras ao pedido. O garçom traz o pedido aos rapazes e Charlie entrega a ostra para Carol, mas ela é travessa e recusa. O telefone de Carol começa a tocar e ela lê uma mensagem avisando que o exame de artes marciais será realizado mais cedo. A amiga de Carol também recebe essa mensagem e fica surpresa que esse exame agora será obrigatório. A amiga de Carol diz à amiga que isso é mesmo verdade e reclama que será realizado antes do previsto. Charlie encoraja o jovem, dando-lhe tapinhas no ombro e dizendo que suas qualificações não são suficientes de qualquer maneira. O jovem responde que aos 7 anos teve muito medo de outra pessoa e, enquanto a destruía, conseguiu desenvolver uma doença mental. Charlie não perde a oportunidade de se exibir e imediatamente começa a se exibir, dizendo que teria lidado com a situação de forma diferente em questão de minutos. Carol diz que a maioria das pessoas fugiria numa situação como esta, acrescentando que mesmo que tudo pareça normal, outras pessoas não irão embora. Os caras murcham com esses pensamentos sombrios e Charlie decide acalmar a situação oferecendo uma bebida a todos. Ele tenta fazer um brinde, mas são interrompidos pelo som alto de uma sirene ecoando pelo shopping. O rosto de Carol muda e diz que se trata de uma sirene de sensor de poluição, que indica que outra pessoa entrou no território. Uma multidão começa a entrar em pânico e tenta sair correndo do prédio, não deixando ninguém passar. A amiga de Carol diz que há muita gente, acrescentando que será impossível sair. Carol tenta acalmar todos, dizendo que eles precisam manter a calma e caminhar lentamente em direção à saída. Porém, Charlie resolve o problema de forma um pouco mais simples e abre um buraco na parede para que eles possam sair. Ele corre para fora e se vira para seus amigos, dizendo-lhes para se apressarem.
Charlie olha ao redor e percebe como um portal de sombra vermelha começa a se formar não muito longe dele. Alguns segundos depois, um outro enorme emerge do portal, como Charlie nunca viu. Charlie percebe que há muitas pessoas aqui, então transformar agora seria uma má decisão. Ele agarra a mão de Carol e foge com ela e seus amigos para longe do perigo. Carol observa que deveria haver barreiras perto do shopping, sem entender de onde mais alguém poderia sair daqui. Charlie diz que é tarde demais para falar sobre isso e que a única opção deles é fugir. Eles encontram uma saída e estão prestes a correr em direção a ela, enquanto todo o ambiente começa a mudar. De repente, todo o prédio começa a tremer e Charlie grita para seus amigos segurá-lo. No entanto, rapidamente o chão cede e nossos heróis caem. Charlie recupera o juízo e se levanta, verificando-se e perguntando aos outros se eles estão bem. Carol e sua amiga dizem que estão bem e escaparam apenas com arranhões. Infelizmente, seu amigo tem muito menos sorte e sua perna está presa por um pedaço de pedra. Charlie corre até ele e diz que vai ajudá-lo agora, pedindo que não se preocupe. Sem a menor dificuldade, o personagem principal pega um fragmento de pedra e joga fora. Carol tira do bolso um pote de comprimidos e dá alguns para o amigo, dizendo que isso deve ajudá-lo. Sua amiga se pergunta por que está tão escuro e pergunta que lugar é esse. Carol admite que não sabe de nada porque não passou por situações semelhantes. Charlie presume que eles estão em um dos andares do shopping e vai investigar. Depois de um segundo, ele tem aquela mesma sensação familiar a que está acostumado em suas caçadas. Ele percebe que um andar inteiro, ou mesmo todo o shopping, foi transferido para a camada de sombra. Charlie percebe que há muitos sobreviventes que precisam de ajuda imediata. Ele lembra que não há meio de transporte na camada de sombra, então a vigilância noturna levará muito tempo para chegar até aqui. O risco mais terrível do ponto de vista do personagem principal é que se permanecerem por muito tempo, cairão sob uma grande poluição, mesmo sem levar em conta a ameaça de se encontrarem com outras pessoas. Charlie pergunta a Carol a que distância ela está do relógio que seu pai lhe deu. Carol se lembra do relógio e diz que está com ele ali mesmo. Ela aciona o relógio e diz que já transmitiu um sinal de socorro, graças ao qual o pessoal da vigília noturna chegará mais rápido. Charlie observa que, entre outras coisas, este relógio pode resistir à poluição. Charlie decide não baixar a guarda, pois outra pessoa pode atacá-los a qualquer momento. Aglomerados de sombras aparecem no chão e as pessoas começam a gritar que um monstro veio aqui. No entanto, em vez disso, Charlie percebe que o prédio começou a tremer novamente e eles caem novamente no mesmo andar. Carol recupera o juízo e chama seus amigos pelo nome em voz alta, esperando que eles respondam. A primeira a responder é sua amiga chamada Marta, que diz que está bem, após o que um amigo chamado Fred atende sua ligação. Há uma enorme rachadura não muito longe deles, e Marta fica horrorizada ao pensar que Charlie poderia ter caído ali. No mesmo prédio, a espectadora de Charlie se viu recuperando o juízo e tentando entender o que aconteceu. Ela lembra que estava saindo correndo do shopping com sua amiga chamada Gerda, mas depois do alarme todos correram e é aí que suas lembranças terminam. A garota se vira e encontra o corpo da amiga esmagado pelos escombros. Um outro enorme aparece na frente da garota e balança sua lâmina para matá-la. A menina reflete que nunca pensou que acabaria em um filme de terror, esperando que algum herói a salvasse. Porém, no último momento, o ataque do monstro é interceptado por Charlie, que conseguiu assumir sua forma de sombra. Charlie ativa uma nova habilidade Shadow Claw que aumenta a letalidade de seus ataques. Ele corre para a batalha, teletransportando-se acima de outro, preparando-se para atacá-lo com suas garras. No entanto, o espírito das sombras consegue escapar rapidamente da série de golpes de Charlie. A garota solta um grito de excitação, sem acreditar que conheceu seu blogueiro favorito, surpreendendo Charlie. Ela começa a correr em volta dele, dizendo que é fã dele e assiste todos os vídeos, admitindo que gosta muito dele. Charlie educadamente lembra a garota que seu vestido e meia calça estão rasgados, e ela pergunta para onde ele está olhando. A menina acrescenta que se ele não gostar, ela pode correr para casa para trocar de roupa. Charlie pergunta se ela vai trocar a meia calça, ao que ela responde que fará qualquer coisa por ele. O monstro decide atacar novamente e Charlie diz que agora não é a hora para isso, se preparando para uma luta. Charlie começa uma nova caçada e desaparece nas sombras, escondendo-se do outro para se esgueirar por trás. Ele sutilmente usa uma rede de sombra para pegar a nuca de outra pessoa, derrubando-a no chão. Charlie tenta acabar com o monstro com um golpe de suas garras, mas ele gira no ar e desvia do golpe. Charlie observa que esse cara tem muita força e agilidade, caso contrário estaria morto. Charlie sai correndo,
decidindo fazer mais uma tentativa de ataque. No entanto, o monstro encontra Charlie com um ataque de lâmina dupla, derrubando-o. Charlie se levanta enquanto o monstro se divide em várias cópias idênticas ao mesmo tempo. A garota filma Charlie em seu telefone, desejando-lhe boa sorte, prometendo usar meias para ele se ele vencer. Inspirado por esta proposta, Charlie corre para a batalha contra um inimigo em maior número que ele. Ele desvia facilmente dos ataques pesados do outro, que causam uma explosão no chão. Para evitar que seu oponente ataque, Charlie usa uma rede sombria para enredar as lâminas de seu oponente. Aproveitando o momento, Charlie desfere 2 golpes mortais nas criaturas das sombras, matando 2 com um só golpe. Charlie se alegra com seu sucesso, mas erra um golpe por trás e outro perfura seu ombro. Charlie consegue escapar da zona de morte do outro e foge, tentando pensar em uma nova tática. Ele observa que outros estão agora trabalhando juntos, dizendo que este não era o caso antes. Charlie decide que se continuar a aderir às mesmas táticas, não terá chance de vencer e decide pegar o outro de longe. No entanto, o monstro, como se esperasse tal decisão, desvia facilmente do tiro da matéria sombria. Charlie fica surpreso que o monstro tenha conseguido reagir desta vez, embora ele sempre tivesse conseguido essa técnica antes. O monstro se copia novamente e ataca Charlie ao mesmo tempo para não lhe dar chance de se esquivar. Charlie percebe que não tem permissão para entrar nas sombras e tenta bloquear os golpes dos outros. Charlie rapidamente perde a saúde, perdendo-a para 45% e percebendo que é impossível continuar com o mesmo espírito. Charlie atrai outros para um local conveniente e usa sua habilidade de marcação, fazendo com que percam a capacidade de pensar com clareza devido ao medo. Aproveitando a demora dos oponentes, Charlie começa a destruí-los um por um. Tendo alcançado o monstro marcado, Charlie usa a decapitação e acaba com o monstro. O monstro morre e Charlie decide fazer uma pausa enquanto recebe uma nova mensagem do sistema. O sistema relata que a caçada foi concluída com sucesso e sua forma sombria se tornou mais poderosa, acrescentando que suas habilidades agora consomem menos pontos de sombra. Charlie recupera seus pontos de sangue e olha para os outros, perguntando por que pararam. O personagem principal decide que se eles não atacarem, ele atacará primeiro e correrá para a batalha novamente. No entanto, assim que Charlie se distancia de seus oponentes, um flash de luz explode perto deles. Charlie fica surpreso que o flash de luz estava na camada de sombra e procura sua fonte com os olhos. Charlie percebe uma luz para onde outros estão se aglomerando e sente um estranho desejo de se juntar a eles. A fonte da chama acabou sendo um dos comandantes da vigilância noturna chamado Murphy, que tem a habilidade de uma tocha sempre acesa. Usando sua força, ele lida com vários outros e foca seu olhar em Charlie, que diz que pode cuidar de tudo sozinho. Outro aparece atrás do comandante Murphy, mas o destrói com seu poder. Charlie admira a força do comandante, refletindo mentalmente que se ele o acertasse, ele desapareceria naquele segundo. Charlie se aproxima da vigília noturna, dizendo que eles chegaram um pouco atrasados e quase o deixaram perder. Quando questionado se está bem, Charlie responde que ficará bem, pedindo-lhe que cuide da garota que encontrou. Após se despedir, Charlie diz que vai deixar a garota com eles e desaparece nas sombras, indo em direção aos amigos. Murphy pergunta a seu aliado se eles têm tal pessoa, ao que ele responde que é um streamer famoso, que, no entanto, não é particularmente forte. Murphy diz que tinha uma tocha na mão e sua forma de sombra saiu ilesa. Murphy decide que primeiro precisa levar essa garota para casa e depois verificar o blogueiro. Carol sai em busca de Charlie, vagando entre as montanhas de cadáveres e chamando seu nome em voz alta. Ela liga a lanterna do relógio e sussurra para si mesma que Charlie não poderia ter morrido. Charlie, esmagado pelas pedras, responde à sua amante e levanta a mão para que ela o perceba. Charlie diz que está prestes a ser esmagado e Carol, em pânico, começa a jogar fora as pedras que estão sobre ele. Depois de remover algumas pedras, Carol puxa Charlie facilmente com uma das mãos. Ela diz a Charlie que essas pedras não colocaram nenhuma pressão sobre ele, e ele apenas riu. Carol percebe um ferimento nas costas de Charlie e pergunta onde ele conseguiu, mas ele diz que não tem ideia de quando conseguiu. Para mudar de assunto, Charlie pergunta a Carol onde Marta e Fred estão agora. Carol responde que a vigília noturna veio em seu auxílio e todos foram evacuados para um local seguro. Charlie pergunta a Carol se ela ficou para encontrá-lo, ao que ela responde que se algo acontecesse com ele, ela não seria capaz de olhar nos olhos do tio Lee. Charlie se aproxima de Carol e a abraça com força, feliz por ela ter ficado com ele. Carol fica tímida e pede a Charlie que o solte, ao que ele continua agarrado a ela, dizendo que viu outros assustadores com lâminas.
Charlie diz que está com muito medo e pede para Carol ficar mais um pouco com ele, ao que ela ameaça bater nele. O flerte dos dois heróis é interrompido por uma luz quente e brilhante e um chamado calmo de mulher. Uma funcionária da vigilância noturna chega até eles e diz que ouviu gritos e pergunta se está tudo bem. Carol afasta Charlie abruptamente e diz que está tudo bem, ao que a funcionária diz que agora os levará até a saída. Charlie sai e lembra que se esqueceu de absorver a essência dos monstros derrotados, lamentando a perda dos óculos de sombra. Depois de algum tempo, Charlie e todos os outros sobreviventes chegam à torre de vigia noturna. O entrevistador pergunta a Charlie seu nome e idade e se ele está se matriculando este ano. Uma entrevistadora chamada Stella afirma que o último incidente tem consequências na forma de necessidade de ajuda psicológica para algumas vítimas. Stella afirma que se a prova for feita no período de acompanhamento psicológico a nota será reduzida. Charlie diz que sente que está tudo bem com ele, garantindo que não há necessidade de terapia. Stella afirma que o processo de poluição pode ocorrer de forma oculta e, às vezes, quando é detectado já é tarde demais. Ela acrescenta que o tratamento deve ser concluído sem falhas, após o que Charlie esclarece com ela que após o tratamento ele terá apenas 10 dias antes do exame. Stella diz que muitas situações semelhantes aconteceram nos últimos anos, por isso a Nightwatch desenvolveu uma política especial em relação a este assunto. Segundo ela, com base nessa política, o interessado pode se inscrever antecipadamente. Stella explica que o pré-teste é feito durante as rondas noturnas e os resultados são inseridos no sistema, como se fosse um exame. Charlie diz que tem um tutor que também trabalha na vigilância noturna. Stella diz a ele que isso facilita tudo e pede que ele diga seu nome enquanto ela se prepara para anotá-lo. Charlie diz que seu tutor parece ser um civil e seu nome é Lee, o que deixa Stella atordoada. Ela repete o nome do tio e paira sobre Charlie, perguntando se ele está realmente trabalhando como civil. Charlie se assusta e pergunta se seu tio foi demitido, esperando que ele não tenha dito algo impróprio. Stella se levanta e diz que vai levá-lo direto até ele, pedindo que ele a siga. Charlie e Stella caminham pela enorme sede da Nightwatch e Charlie olha em volta. Vários membros da vigília noturna passam por Charlie, discutindo ativamente o fenômeno do blogueiro Yu, dizendo que não tem tal pessoa. Charlie fica tenso ao ouvir essas conversas e Stella pergunta se está tudo bem. Charlie ri, dizendo que estava um pouco preocupado, sabendo em sua mente que eles o encontrariam em breve, enquanto Stella pede que ele descanse em seu quarto até que Lee chegue. Charlie entra na sala e vê que Carol e todos os seus amigos estão na sala. A atenção de Carol é absorvida pela mesma garota que Charlie salvou e suas histórias sobre o que viu da blogueira Yu. Charlie percebe a garota e diz mentalmente que a presença dela aqui pode causar muitos problemas. Carol rapidamente convida Charlie para se sentar e pede para a garota continuar sua história sobre Yu. A garota diz que viu você lutar com outras 10 pessoas ao mesmo tempo e acabar com todos em um instante. Ela acrescenta que quando os outros não conseguiam mais se mover, a vigília noturna chegou e você desapareceu nas sombras, deixando seus louros. Carol se pergunta quem é esse você, dizendo que ele definitivamente não é membro da Patrulha da Noite. A menina conta que sua intuição lhe diz que esse blogueiro é um estudante comum, pois é apaixonado pelas pernas de uma menina, principalmente se elas estiverem descobertas, assim como as dela. Ela conclui que no geral ele é muito parecido com Charlie e aponta o dedo para ele. Carol pula em Charlie perguntando se ele quer morrer e balança o punho. Outro confronto amoroso é interrompido pelo tio Lu, que irrompe no quarto deles. Ele conta a Carol que ouviu dizer que ela caiu na camada de sombra e pergunta se ela está bem. Carol puxa a bochecha de Charlie e diz que está bem, acrescentando que Charlie também se sente bem. Lu sorri levemente e diz que como está tudo bem, eles deveriam segui-lo. Carol e Charlie seguem o tio Lu e sentam-se na salinha, onde o tio Lu diz que esta é a primeira vez que uma loja inteira cai na camada de sombra. Tio Lu pega um cigarro e diz que por causa desse incidente o teste para ele será feito mais cedo. Captando o olhar severo de Carol, tio Lu decide não fumar e calmamente larga o cigarro. Ele diz que o teste é dividido em duas partes, acrescentando que a primeira parte testará habilidades e a segunda testará força de vontade. Ele acrescenta que o teste de aptidão é conhecido como despertar inicial, durante o qual os candidatos enfrentarão a contaminação. Porém, segundo o tio, o teste de força de vontade será a sua vontade espiritual, que determinará se eles podem se tornar especiais. Charlie pergunta ao tio se a força de vontade é a chave para a vitória, ao que ele diz que não é necessário. Em sua opinião, a força de vontade reside não apenas na capacidade de suportar a dor, mas também na crença no bem e no mal e na resistência aos maus pensamentos.
Charlie pergunta a seu tio se esses pontos afetam a força de vontade, ao que ele incompreensivelmente pergunta por que ele precisa saber disso. Carol diz, ofendida, que os pensamentos de alguém estão ocupados com as pernas da garota, deixando Charlie um tanto constrangedor.